Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rogério Macedo e esse é o Como Passei, o podcast dos aprovados. Aqui a gente bate um papo com os concurseiros e concursados aprovados em concursos por todo o país para você conhecer um pouquinho da história, a trajetória, os perrengues, né, e os desafios que eles enfrentaram. E você sabe que nessa jornada de concurso, perrengue e desafio é quase que o tempo todo, né? Então, a gente aqui sempre bate um papo com esse pessoal para, de repente, te dar uma luz, né? Te orientar nessa sua jornada aí. Lembrando, se você chegou agora aqui no canal e está procurando conteúdo sobre concurso público, você está no lugar certo, viu? Só vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E depois você fica à vontade, porque aqui tem mais de 100 entrevistas aqui, com vários perfis, vários cargos aí. E também tem os nossos vídeos, né? Que a gente sempre posta aqui tentando ajudar você de alguma maneira. Os vídeos que são baseados nas perguntas que vocês têm, nas dúvidas que vocês mandam pra gente, tá? Então tem muita coisa bacana aqui no canal. Eu espero que você aproveite aí e maratone aí nesses vídeos que a gente tem. Outra coisa que eu gosto de falar para você que está nas capitais aí, né, principalmente São Paulo, Minas, Rio, Bahia, enfim, se você está em algumas das capitais, normalmente a gente acaba enfrentando bastante trânsito, a gente perde muito tempo ali no transporte público, né? Então, vou dar uma dica para você que gosta de ouvir o podcast. Eu sou desses raízes que gosta de ouvir o podcast ali em áudio mesmo. Então, lá no Spotify, o que você pode fazer? Você pode, logicamente, né, se inscrever lá, começar a seguir a gente, dar 5 estrelas lá pra gente, beleza? E aí você pode baixar o podcast, o episódio, pra você ouvir offline aí depois no trânsito, no metrô, no ônibus, no trem, com seu fone de ouvido aí tranquilinho, sem encher o saco de ninguém, sem ninguém encher o seu saco também, né? Isso é muito importante. E para finalizar aqui, essa nossa abertura, a última dica é o nosso patrocinador aqui, nosso parceiro, galera. A gente tem uma parceria com o Radegondes Resumos e eu não canso de falar aqui, a gente sempre fala o seguinte, cara, esses resumos do Radegondes são muito bem elaborados para você, serve tanto para você que está no pré-edital quanto para você que está no pós-edital, viu? Por quê? Ali você tem um pessoal, esse pessoal faz uma triagem de acordo com as áreas, né? Lá tem combo para a área fiscal, tem combo para a área de controle, combo para tribunais, Polícia Federal, para polícia no geral, né, para a área de segurança pública tem bastante também, tem área bancária, tem INSS, e eles fazem uma triagem nessas carreiras, os assuntos que mais têm incidência, que mais caem. Aí dali eles vão para as questões e eles montam esse resumo de acordo com os assuntos que mais caem e as questões. Então, cara, você vai pegar um material enxuto, objetivo, que vai te permitir ver várias vezes ali as matérias do edital, os assuntos, os tópicos, que vai te jogar lá na frente. Você vai ganhar muito tempo na sua preparação, tá? E usando esse nosso link exclusivo, você pode colocar o nosso cupom, que é o Como Passei 20, que você vai ganhar 20% de desconto aí comprando o seu resumo, tá? Lembrando que lá também você pode ver, viu? Você dá uma conferida nas amostras lá, você não precisa comprar, tem as amostras para você ver ali o que tem no material, para você ver se de fato você se identifica. Eu falo com vocês que o material é muito bacana, bem diagramado, para facilitar a sua memorização, para facilitar ali você pegar os assuntos aí que mais caem, tá bom? Então, se a gente está dando essa dica aqui, é porque é confiável. E se você foi lá, olhou, de repente você comprou e não gostou, comenta aqui por que você não gostou. Mas a maioria do pessoal que compra vê que o material é muito bom e vale muito a pena, viu? Tá dada a dica, agora o Anderson vai apresentar o nosso convidado de hoje. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Como Passei. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson, sou auditor aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e hoje a gente não vai perder tempo. Cara, quando a gente vê histórias de pessoas que começaram lá de baixo e chegaram até a aprovação, isso daí mexe muito com a gente, mexe muito comigo, com o Rogério, porque a gente tem histórias semelhantes. Então, quando a gente tem uma história semelhante, a gente gosta mais ainda de ouvir. E essa história é a história do Robson. Robson, pra vocês terem uma ideia, só para sintetizar, ele era açougueiro e hoje ele é escrevente do TJ. Ele vai contar a história dele. Robson, eu vou deixar você à vontade, por favor, queira se apresentar para todos. Fique à vontade, hein? Sinta-se em casa. Pessoal, primeiro agradecer a oportunidade aqui, o espaço que vocês estão me dando aqui no podcast, desse tamanho, com essa importância aqui para quem acompanha o mundo dos concursos aqui em São Paulo e no Brasil, né? Saí do açougue e consegui hoje chegar no Tribunal de Justiça de São Paulo. No meio do caminho, eu passei pela Polícia Civil e espero que o pouco que eu contar aqui da minha história sirva para inspirar essa galera que acompanha aqui o canal. Com certeza vai inspirar. E, Robson, para a gente começar os trabalhos aqui, começar quente, já vou querer saber aqui onde é que apareceu o botão de concurso público na sua vida. Como é que foi esse estalo que você falou assim, cara, vou prestar concurso público? Como é que isso aconteceu na sua vida? Fala a sua idade, de onde você é também, o pessoal saber. Beleza. Eu tenho 30 anos, sou natural de Guaratinguetá,
fundo do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. Eu comecei a me interessar por concurso ali mais ou menos em 2014, 2015. Meu primeiro serviço foi em supermercado. Trabalhei no caixa, não deu certo, fui parar no açougue. E aí achava que estava ruim o açougue. E aí eu não queria mais trabalhar final de semana e tal. Arrumei um trampo numa outra firma, que eu era servente pedreiro lá, de eletricista, fazia de tudo. E essa firma tinha que trabalhar no trecho, tinha que viajar para trabalhar com eles. E aí eu fui morar com os peão e trabalhar. Fui parar em Santos, fazer um serviço lá de final de ano. E era literalmente plantar poste o meu trabalho lá. O cara deu uma cavadeira na minha mão, da minha altura, um pouquinho maior que eu, tenho 1,94 m. E falou, ó, começa a cavar aí. E a hora que acaba... Aí eu perguntei, cava quanto? Ele falou, ó, a tela cabe inteirinha aí dentro. 2 por 2. Aí eu falei, tá bom então. E aí era tipo uns 40 buracos que tinha que fazer. Aí nesse dia eu falei, não sei se eu quero isso aqui pra minha vida. Trabalhei, vi um papel num poste de um cursinho anunciando o concurso do TJ São Paulo. Conversei com o engenheiro lá, ele arrumou uma apostila para mim, comprou, conheci o mundo dos concursos públicos aí. Primeiro concurso, igual a maioria dos concurseiros. Você compra a apostila, leva para sua casa, deixa ela guardadinha, toma cuidado para não sujar, para não rasgar e vai fazer a prova. Não deu certo, mas foi minha primeira prova em 2015. E aí eu vi que se eu ficasse nessa rotina, viajando muito, eu não ia conseguir estudar. Aí foi quando eu voltei para o açougue e aí eu comecei a perceber que eu realmente tinha que estudar para concurso sério, para conseguir mudar de vida. Mas esse que foi o meu start, assim. Oh, bacana. Legal, né? Começar assim. Então quer dizer que você fazia furo na rua. Cara, que legal. Era isso, fazer buraco no chão para plantar poste. Pô, cara, daí é um puta de um trabalho, hein, cara? Operacional. É pesado. Você ficava só o pó, né? Nossa, eu sou magro hoje já, eu era mais magro ainda, meu. Sério, cara? Não, era trampo pesado. E aí a gente falava assim, pô, o patrão podia arrumar umas máquinas. Só pra deixar mais... O patrão podia arrumar umas máquinas para colocar aqui para fazer o buraco, né? Aí ele falava, tem as máquinas, é o Claudião, é o Robson, é o Samuel. As máquinas têm até nome. É, pô, tem até nome. Era tipo uma empresa que prestava serviço para o município, era isso? Isso, era uma firma lá de Guaratinguetá. E aí eles ganharam uma licitação para fazer iluminação de Natal aqui em Santos. E era Natal, Ano Novo e algum evento de meio de ano ali que tinha. E aí a gente contratava uma firma de Santos para dar um apoio pra gente. Aí ficava as duas empresas junto fazendo. Aí morava no alojamento ali no Gonzaga e era trampo todo dia. De domingo a domingo, porque tinha que fazer e tinha a manutenção que tinha que dar ainda. Parou de funcionar uma luz em tal lugar que a gente instalou. Aí tinha que ir lá arrumar. Caramba. E aí era essa luta aí. É tensa. E é o que a gente fala, né, Anderson? A vantagem disso é que quando você decide que você quer sair disso, né, aí você vai com... Você quer. E foi bom pra mim porque foi aí que eu decidi que eu queria morar na praia, cara. Que eu descobri que eu morava na praia. Que eu gostava de morar na praia, né? Falei, não, eu quero fazer alguma coisa na minha vida que vai me permitir morar na praia, cara. E aí o concurso TJ... Ele me dava essa possibilidade. Bacana. Vamos voltar um pouquinho aí, Robson. Quem que é o Robson no ensino médio e no ensino fundamental? Meu Robson do ensino fundamental, do ensino médio, não era um aluno ruim, não. Mas não era também o primeiro da classe. Era um aluno ali comum. Estudei em escola pública a vida toda. Não fiz faculdade. Na minha família... Do meu pai, da minha mãe, dos meus 2 irmãos, eu fui o primeiro a terminar assim, o ensino médio até. Então, assim, não tem nada de especial. Não trouxe uma bagagem boa de português, de matemática. Pelo contrário, não por desleixo dos professores ou do sistema de educação. Porque, né, eu mesmo não aproveitei quando devia ter aproveitado. Aprendi depois, estudando para concurso. Mas tá. Então, você teve uma infância, uma juventude assim, simples. Você não tinha dinheiro, você não tinha grana, você não tinha berço de ouro, é isso? Não tinha porra nenhuma não, meu. A gente tinha que correr atrás mesmo. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro registro foi com 14 anos, foi de aprendiz. E aí emendei 3 anos de aprendiz. Aí fiquei naquele limbo ali entre os 16 e 17 até ser dispensado da aeronáutica, que a gente não consegue registro na carteira. Aí trabalhava de garçom, bico de servente, entregava panfleto, fazia o que dava. Eu não entendia nem como é que fazia para eu fazer uma faculdade, assim. Porque eu não tinha perto de mim, na minha família, alguém formado, alguém que já fez. Não tinha referência. Não tinha referência. Quando eu fiz 18 anos, que eu consegui sair para o mercado de trabalho,
eu vi os meus amigos indo fazer faculdade e eu, porra, não, eu tenho que trampar, né? Aí foi onde eu fui no supermercado, arrumei um serviço fichado ali, falei, pô, agora eu tô no céu, agora sim, tem uma grande... Tô registrado. Mas ainda senti um negocinho assim, que eu vi a galera, pô, vai ter uma festinha lá da República, alguma coisa assim, e eu, pô, nem entendo o que não sei nem que é isso, faz né? pra entrar na faculdade, cara, achava que nem sabia que tinha de graça, assim, era bem fora mesmo da minha realidade. Você tinha uma baixa autoestima? Ou era só falta de conhecimento mesmo? Eu acho que era falta de conhecimento mesmo, cara. Eu sempre quis bastante coisa na minha vida, assim. Mas é que eu não sei aqui em São Paulo como é que é, mas no interior existe muito uma cultura que, assim, o seu filho arrumou um serviço ali no comércio, pô, tá ganhando o salarinho dele, tá tudo certo, tá de boa, entendeu? Tá bom. Pô, o cara é fichado, não tem por que se arriscar. Então, assim, pra minha mãe tava bom. Pra ela, pô, trabalhava certinho, registrado, dinheirinho honesto, não tem problema. E para muita gente é assim, né? Mas queria um pouquinho mais e eu vi que ali eu não ia conseguir. Engraçado, né? Você vê perspectiva, né, cara? Sim. A perspectiva é, pô, meu filho tá trabalhando, isso é o que importa, né? Nessas horas que você tá trabalhando Mas eu entendo um pouco do Robson, eu sou de interior. Minha cidade tinha 20 mil habitantes, é muito menor que Guaratinguetá, né? Então, assim, isso que você fala é importante, que na minha cidade o pessoal ou trabalha no comércio ou trabalha na lavoura, na área na agricultura. Aí você tem servidor público lá, que é o cara do fórum, é o cara da prefeitura, Banco do Brasil, Banco do Brasil, e pronto. O resto é o que eu tô te falando, ou trabalha no comércio ali local, ou trabalha na agricultura. Então, quando você tem alguém trabalhando no comércio com carteira assinada, que tem direito a férias, 13º, a pessoal fica, bacana. E principalmente quando você não tem nenhuma referência na família, né? Igual eu no meu caso, eu tinha referência da minha irmã, que ela foi fazer faculdade, ela se formou em letras e tal, então ela sempre cobrava, né? Tenta ver aí, dá pra você fazer uma faculdade. Então a gente, tendo essas referências, você começa a ver um horizonte além disso. Mas, cara, eu admiro, igual você falou, pelo menos você, em algum momento, chegou essa informação de você falar, peraí, dá pra eu buscar algo mais, né? E isso... Foi a indignação, né, cara? Você para pra pensar, você fala, eu sempre tive muito isso comigo, assim. Eu tô aqui com vocês aqui, se eu continuar me relacionando com vocês, eu vou chegar onde vocês estão ou alguma coisa próximo disso. E eu me vi nesse momento que eu tava nessa firma, cara, que eu saía do serviço e já tava igual os caras, não ia nem tomar banho, já ia direto pro bar, jogar um bilhar, tomar uma cerveja e você vê que, daqui a 10 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa. Essa era a sua referência. E eu fiquei com medo disso. Chegou uma época que eu não sabia nada de ferramenta, não conhecia nada do trampo, sabia cortar carne. E aí eu conversando um dia lá com o rapaz, eu falei, não, Claudio, ano que vem eu vou voltar aqui, daí eu já vou... Ele falou, não, ano que vem eu não quero você aqui, cara, isso aqui não é pra você não, mano. Isso aqui é pra nós que não tem mais jeito, que paga 3, 4 pensão, você mesmo? tem que estudar, cara, você tem que correr atrás. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu comecei a me afastar um pouco, aí eu pedi pro patrão deixar eu sem viajar, não deixou. Mas assim, já vi que foi legal ele ter falado isso pra mim, cara, porque senão eu certamente eu ia seguir o mesmo caminho e não são pessoas ruins, mas assim, não é o que eu queria pra mim, entendeu? Mas você vê, né, a pessoa, ela acredita mais no Robson do que nela mesma, né? Porque você vê, né, a pessoa fala assim, não, eu já não tenho mais jeito, mas você dá. Tipo, cara, como eu não tenho mais jeito? Como pode? Imagina, o cara tá lá pra baixo, entendeu? Sim. Mas ele vê isso daí em você, mas nele ele não vê mais jeito. É potencial, né? Às vezes o cara tá ali, muitas vezes a gente se enxerga no outro, né? É. Talvez o cara viu o Robson e fala, se eu tivesse a sua idade. E, né, eu, cara, não tava aqui. Ele já passou por aquilo ali, ele pensa no caminho. Eu faria um caminho diferente. E você tem essa oportunidade agora de fazer um caminho diferente, né? Acho que talvez seja mais nesse sentido. Mas aí você viu lá no poste uma propaganda de cursinho. Não era nem propaganda do TJ? Ou foi propaganda do TJ? Era uma propaganda que ia sair o concurso do TJ. Que era de um cursinho. Que era de um cursinho lá de Santos, que eu nem sei qual que era. Mas aí eu vi que, e assim, saiu, eu acho que foi pra capital e região do ABC, 2015, aí teve logo do interior. Mas eles já colocaram lá que era pro estado inteiro, vagas em todas as cidades de São Paulo. Um negócio bem sensacionalista. E botava assim, aquele salário altíssimo. Já era 6 conto, e nem era na época ainda. Mas aí eu falei, pô, tem vaga onde eu quero aqui. Se eu quiser morar em Santos, na praia, tem. Se eu quiser morar em outro lugar, na praia, tem. Se eu quiser morar em Guará, tem. Então, assim, esse concurso vai resolver a minha vida. Mas aí eu tive o primeiro contato, não foi o momento que eu comecei a estudar firme ainda assim para concurso. E aí, desculpa te perguntar, mas na época quando você prestava serviço,
você ganhava mais ou menos quanto? Ó, quando eu tava no açougue, eu ganhava 1.400, aí eu saí para entrar nessa firma para ganhar 1.200, só que não trabalhava final de semana. Mas como eu viajava e fazia muita hora extra, aí tirava entre 2.200, um pouquinho assim, mas assim, era muito hora extra, muito hora extra. Aí eu fiquei nesse salário, só que quando eu pedi pro patrão, falei, ó, eu quero começar a estudar de novo e eu preciso parar de viajar. Aí ele me deu um tempo ali na cidade sem viajar. E aí eu fiquei com salário seco, 1.200 conto. Eu já morava sozinho, já pagava aluguel, já tinha que... Pagava ali uns 500 conto de aluguel, eu tinha que me virar com o que sobrava. E era isso. Não passava disso o salário. Então, aí você ganhava lá um barão e 200, aí você viu a propaganda lá do cursinho. Nossa. O que passou? Parecia... Ganhar 6 6 mil? Zerei a vida, meu. Zerei a vida. O que eu pensei? Vou viver aqui com uns 3, 4 mil, vou guardar o resto e vou... Né, a gente quando... Você não sabe nem como é que gasta tudo isso de uma vez, né? Começar a pensar, aí, mas assim, brilhou meu olho de uma forma muito, muito grande. Aí depois que eu fui, parece que uma coisa atrai a outra, né? Logo que eu voltei para Guará, fui no aniversário do meu padrinho e tinha um cara lá que era escrevente do TJ de São Paulo e calhou de eu cair numa conversa com ele. Sério? Pô, que bacana. E aí falei, pô, meu, é isso mesmo que eu quero, velho, é isso mesmo que eu quero. Que legal, cara. Te fala que o universo conspira, né? Conspira. Cara, a sua mentalidade começou a mudar ali, então. Nossa, ali eu vi que não. E um cara que deu força pra mim ainda assim, falou, não, é isso mesmo, eu tô pra aposentar já, o órgão é bom, não sei o quê. Meu, falei, caramba, meu, é isso que eu quero. Quero chegar na idade desse cara e tá assim, velho. Só volta, dá licença que eu vou embora que eu vou estudar. Só volta a falar isso, né? Tá, então como o seu start foi em 2015, e a partir daí, o que aconteceu na sua vida profissional de concurseiro? Como é que continuou? Então, quando eu saí, eu consegui sair dessa firma e aí eu vou conseguir ficar trabalhando em Guará. Eu paguei um curso na época que era o LFG, eu não sei nem se existe ainda. Acho que agora eles deram uma parada, né? Luiz Flávio Gomes, né? Isso. Antiguinho o LFG, né? Antigo. Só que era assim, você pagava o curso, eu paguei foi 1.200 na época, um mês de salário. Um mês de salário, é verdade, cara. E aí você entrava numa sala, igual esse podcast Era aqui, transmissão. passava ali, você com as outras pessoas e estudando. Esse foi o primeiro curso que eu fiz. Aí beleza, fiz a prova, não deu certo, continuei trabalhando na firma, ripando, só que daí o dinheiro tava curtinho. Eu falei, meu, não tá dando mais, tô ficando em casa no final de semana, mas não tá rendendo. Tô duro, né? Não tá adiantando nada. Aí eu quis voltar pro açougue. Aí bati lá no primeiro açougue que eu trabalhei, o cara me indicou em outro lugar, aí eu entrei. Quando eu entrei lá, eu vi que, pô, não é tão ruim igual eu tava lá no canteiro de obras. Eu falava pro pessoal, meu, eu vou aposentar aqui no açougue, cara. Porque eu trabalhava ali no ar-condicionado, mais ou menos, ia embora limpinho, não ia embora coberto de cimento e tava de boa. Fiquei ali, meu, uns 2 anos assim, bem acomodei. Porque era um açougue lá em Guará, num supermercado bom lá, que tipo, pagava 1.600 conto e dava uma cesta básica. Então, pô, pra você sair de 1.200 para 1.600... Porra, cara. Parece que é pouco, mas é um terço a mais. Mais uma cesta básica, eu falei, não, é isso que eu quero. E ali aprendi muito de carne, foi o lugar que eu mais trabalhei no açougue, assim, fiquei 2 anos e meio lá. Mas quando completou 2 anos, eu já vi que não tava dando certo. E teve um dia que marcou muito pra mim, assim, cara. Eu recebi o pagamento, aí juntei lá a minha casa e o supermercado, no meio do caminho ficava a imobiliária, que era pela casa que eu tinha alugado. Aí eu lembro que eu passei na imobiliária, paguei o aluguel, paguei conta de luz lá no caixa do supermercado mesmo, conta de água, internet, e queria cortar o cabelo ainda, meu. E aí fui contar as moedas, não tinha dinheiro para cortar o cabelo, tinha acabado de receber. Você tinha acabado de receber? Tinha acabado de receber, tinha um cartãozinho lá que você podia gastar no supermercado, mas descontava do seu salário no outro mês já. Sim. Meio que me perdi naquela tipo um vale, né? Meu. E aí, meu, bateu uma depressão, assim, grande. Aí comecei a pensar até em outras coisas. Falei, nossa, meu, e se minha mãe precisasse de mim agora, velho? Que eu ia poder socorrer ela? Eu nem chegar lá rápido, eu não consigo. Que não tem nenhuma bike pra eu ir, cara. Sou um fudido mesmo. 21 anos de idade, eu tinha 20, 21. Aí falei assim, vou trocar uma ideia com o cara amanhã no trampo. Aí cheguei lá no serviço no outro dia, falei, Silvão, um açougueiro antigão lá. Salva 10 conto aí pra eu cortar o cabelo. Uma vergonha, cara. A gente que é homem sabe disso, meu. Salva 10 conto aí pra eu cortar o cabelo ali. Ô, louco, Magrão. Chamava de Magrão. Recebemos um monte, mano. Falei, não, mano, ajuda eu aí e tal. O cara ajudou. Falei, pelo menos o cabelo eu vou cortar, né? Cheguei na barbearia, quanto que era? 15 conto. 15 conto. Falei, aí ficou devendo 5 conto. Nem cortei, velho.
Você não Me cortou? cortei, fui embora. Cheguei lá no outro dia, o Silvão, e aí, Magrão, cadê me cortar o cabelo? Falei, Silvão, fiz outra coisa com o dinheiro, eu não lembro se eu devolvi pra ele. Eu sei que, aquele dia eu me senti um bosta de um bosta mesmo. E aí, cara, comecei a procurar na internet vídeo motivacional e alguma coisa que me ajudasse a sair daquele buraco ali, velho. Porque eu já morava sozinho. E quando você mora sozinho, cara, você tá numa fossa pra você continuar cavando, é muito fácil, cara, é muito fácil, muito fácil. Eu tinha uma dificuldade grande de conseguir conversar com a minha mãe, falar que tava difícil, porque eu não queria que ela achasse que eu tava passando necessidade. Ficar preocupado, também. né? Ficar preocupado. E aí eu parei num vídeo do Evandro Guedes, cara, do Alphacom, acho que hoje ele nem fala mais de concurso, mas era um título mais ou menos assim, se sua vida tá uma merda, vai estudar. E ele falou umas verdades ali, cara, bem duras assim, mas que me atingiu em cheio. A Te atravessou. Carapuça serviu. Serviu direitinho, cara. Aí assisti esse vídeo dele falando, sua vida tá uma merda, vai estudar. Aí um outro vídeo dele falando, o concurso não vai te deixar rico, mas vai resolver a sua vida nisso, nisso e nisso. O que era que ele tava falando? Você não vai trocar de carro todo ano, mas você vai ter um carrinho bacana, você vai conseguir comer carne todo dia, entendeu? Você vai conseguir, de repente, pagar um planinho de saúde, você vai morar num lugarzinho bom, não vai morar não vai precisar morar numa quebrada, num cubículo, enfim. Foi me passando essa visão aí, cara, e eu me apeguei naquilo ali, e aí eu falei, é isso aqui que eu quero. Ali eu comecei a levar a sério mesmo o negócio, firme mesmo. Ali deu um choque Ali foi na sua vontade. Cara. Foi assim, uns vídeos bem escroto que ele fazia mesmo falando, cara, mas assim, pra mim serviu. Aquilo lá era o que eu precisava ouvir, velho. Foi o gatilho. Foi. Caramba, hein, cara. Não, pelo menos você foi atrás de alguma coisa, porque, cara, morando sozinho, passando o que você tava passando, cara, você entra numa depressão e é difícil sair disso, cara. Não, tá. E assim, e pra quem vê de fora, pô, cara, 20 anos, mora sozinho, tipo, tudo que tinha de festinha, de coisa era lá em casa, a galera sempre tava em casa. Então, assim, pra cerveja nunca faltou. Sempre tinha, eu já tô dando a casa, vocês trazem a cerveja, entendeu? Sim. Mas assim, você vê que não é só isso, né? Já tá vivendo essa vida até hoje. É que você tava saindo da fase... Você tava entrando na fase adulta, né, cara? Sim. Você tava entrando na fase adulta, então ainda você carregava muito resquício ainda de um adolescente e tudo mais, né? Porque você começar a estudar para concurso com 21 anos, né? Foi mais ou menos 21 Sim. você tinha? Não é qualquer um não, cara. Tanto é que a gente pega o nosso público hoje, a idade aí é a partir dos 23, né? Dos 23 aos 45 anos de idade. É. Então, assim, Começa. Não, o que começa o público mais. maior. É mais. Mas assim, a gente percebe que está concentrado nessa faixa etária, né? Então, foi com 21 anos, a pessoa já começar, peraí, eu quero isso aqui. Porque assim, a média dos aprovados hoje nos grandes concursos, a média, tá? É de 35 anos. Caramba. Entendeu? Você tá com 30 anos e você já tá no TJ desde... Eu entrei no TJ em setembro de 23. Então, você já tá no TJ e você tem chance, se você quiser continuar aí, pra subir. Entendeu? Então você, pô, tudo bem. Pô, você teve uma vida do caramba. Eu sei que a sua referência, pô, era você lá, furar o chão, lá, o açougue, trabalho honesto, tudo bem, cara. Só que você sabe que você poderia fazer algo melhor, né? E você se viu na necessidade, cara. E aí você vê esse vídeo aí, depois que você vê esse vídeo, o que aconteceu? Então aí eu comecei a procurar material de estudos aí. Na época eu jogava muito videogame, cara. Jogava muito videogame. PS4? Tinha um Xbox 360 que eu ganhei numa rifa do açougue mesmo, que o meu chefe lá fez, e ainda ficou parecendo que foi marmelada, cara, porque o encargo... E nem foi. Nem foi, meu. Eu lembro o nome certinho, era Glória. Porra, que da hora. Se for comprar uma rifa, comprem o nome Aqui Glória. tem o nome de pessoas, né? Aí eu ganhei e eu jogava muito, e eu vi que tava me segurando aquilo ali de focar mesmo. Aí eu vendi o meu videogame, eu falei pro meu irmão, Felipinho, me ajuda aqui Primeiro eu tomei um não de uma pessoa próxima da minha família, que eu pedi um cartão emprestado para comprar um curso, mas não botou fé, aí não me ajudou. Aí tá tudo certo. Aí eu falei com meu irmão, falei, Felipinho, tem um videogame aqui, quero comprar um curso aqui. O cara falou, Lelé, dá esse videogame pra mim que eu vendo ele pra você, e aí eu tiro o curso pra você aqui e tá tudo certo. Aí de 10 conto virou, tipo, R$300 do Xbox, e mais o Kinect que tinha, acho que ele vendeu por 100, 150. Aí pagou o curso pra mim, cara. Aí eu comecei a estudar. Só que até então, aí depois eu vendi a TV também. Falei, não, a televisão tá me segurando agora. Chega de distração. Porque eu trabalhava uma semana das 7 às 4, na outra do meio-dia às 9, no açougue.
E aí eu tava me distraindo muito, o pouco tempo que eu tinha livre ali, porque você tem até tal hora livre, mas pô, você mora sozinho, eu sei que vai no supermercado, eu sei que lava roupa, eu sei que limpa a casa e toma um tempo. Então eu queria eliminar 100% a distração. Aí eu consegui estudar assim, uns 6 meses, empurrando, estudando do jeito que dava e tal e tal. Só que chegou uma hora que eu vi que se eu conseguisse abrir mão de trabalhar, eu ia conseguir, ia levar menos tempo para eu ser aprovado. Como eu saí de casa sem brigar com ninguém, graças a Deus, saí porque eu quis, aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, conversa aí com o Filipinho, que é o meu irmão, que trabalhava já, eu ajudava em casa, com o marido dela. Falei, conversa com eles aí, vê se tá tudo bem eu voltar, né? Porque eu quero voltar e ficar estudando até eu passar em concurso. Aí eu pego o acerto aqui do supermercado, vai vir seguro-desemprego, vai vir FGTS e tal, dou na mão da senhora e segura as pontas. Eu me perguntei assim, se eu voltar para casa da minha mãe, vai faltar comida para mim? Vai ter arroz com feijão e café para eu tomar? Vai. Então eu vou me sujeitar a isso, meu. Aí guardei o orgulho e falei, vou voltar e... E ela falou tudo bem? Ela falou tudo mãe, bem. né? Mãe, ela não queria nem saber por quê, só falou vem. Só vem. Aí no comecinho foi meio chato porque assim, você vê o seu irmão saindo cedo para trabalhar, o outro seu padrasto saindo cedo para trampar, aí voltando à tarde cansado, você tá ali de boa. Entendeu? Aí começou a pesar. Mas quando começou a pesar foi um período que eu comecei a ganhar algumas bolsas em uns cursinhos que tinha lá na cidade. Porque por curso é interessante que a gente... eles querem aluno bom para colocar pra foto colocar lá o nome do cara, depois, né? E aí eu fazia simulado em todo cursinho que tinha lá. E aí eu ganhei bolsa em um, ganhei bolsa em outro. E aí eles começaram a ver, pô, o menino tá... Tem potencial, né? tá levando a sério. O Alex, minha mãe viu o Alex tá levando a sério, meu irmão viu o Lelé tá levando a sério. Então vamos continuar ajudando ele. E aí eu não saía, cara, não tinha gasto assim de, vou pra balada, não tinha bar, não tinha... O negócio meu era estudar. A vantagem é que com isso você conseguiu cortar bastante, né? Talvez as coisas que podiam te distrair ali, te tirar o foco, ali você conseguiu... Pra mim foi essencial. E outra coisa... Eu falei pros meus amigos, falei, vocês param de me chamar, cara, pra sair. Você falou mesmo? Falei pessoalmente e não adiantou, porque eles iam lá em casa ainda, me chamava, eu respondia no zap, falava, não tem ninguém em casa. Acabou de apagar a luz aí, como é que não tem ninguém? E chegou uma época que eles pararam de me chamar pra sair, cara. Só que aí eu fiquei puto, falei, pô, não é porque eu não vou, que não é pra me chamar. Vocês levaram a sério aquele negócio lá? Pô, continua me chamando pra falar, pô. Eu peguei mal uma vez. Eu tava me sentindo já importante. Será que eles criaram outro grupo e não me colocaram e estão falando das coisas lá, meu? Mas aí não foi. Tanto que, pô, são esses amigos que me levavam pra fazer várias provas, são eles que vão em casa hoje, a galera que, pô, carregam comigo ainda. Eles entenderam depois de um tempo que o cara não tá deixando de ser nosso amigo porque ele quer estudar um pouco, entendeu? Caramba, e aí conservei os mesmos amigos aí, graças a Deus. Mas deixa eu te perguntar, só curiosidade, eu ia te perguntar isso mais pra frente, mas você hoje mora sozinho, de novo? Eu moro sozinho. Você mora sozinho hoje? Moro sozinho. Ah, que legal. Pô, ganhando agora 7 conto, dá pra morar sozinho. Vai estar no céu, né? Não, agora que eu consigo morar assim numa casa mesmo que eu morava. Porque quando eu nessa época eu saí de casa, eu voltei para casa para estudar, aí bati na trave no TJ, fiz o TJ 17, fiz alguns outros concursos de Câmara, da VUNESP, nesse sentido, fiz SAP também, tirar para todo lado. Tá certo. Mas na hora do desespero, cara, ixi. Aí em 18 eu fiz o TJ, cara, estudei porra pra caralho, falei, se tem alguém que estudou pro TJ, fui eu. Eu tinha certeza absoluta que eu ia passar. O de 18? O de 18, o interior. Fiz pra Caraguatatuba também. O último nota de corte, acho que tinha sido tipo 70, aí eu meti 85. Falei, pronto. Tô dentro. TJ0 a lista, tô bonito. 86 o corte. Puta que pariu, que depressão. Juro por Deus, eu vi a nota de corte, atualizei umas 10 vezes lá pra ver se tava errado, se atualizava de novo e aparecia. Naquele mesmo dia, cara, eu atualizei meu currículo de açougue. Avisei minha mãe, falei, mãe, não deu. O que não deu? Mas tenta de novo, vai dar. A mãe, né, cara? Não entendi direito. Falei, beleza. Atualizei meu currículo de açougue, saí a pé de casa, velho. Eu devo ter entregado uns 10 currículos, uns 10 açougues diferentes. Porque eu falei, o cara é um burro mesmo, né, velho? Não dá. Não adianta, não dá. Eu não sei se foi um pouco do meio do concurso do TJ ou logo depois que saiu o concurso da Polícia Civil. Agente de Telecomunicações, saíram vários cargos. E assim... A GTEL foram 80 questões, 30 de português, uma matéria que eu dominava da VUNESP, 30 de informática, que para mim também era de boa.
Aí tinha administrativo, constitucional, que pegava bem. O que E você já tinha estudado no TJ, né? Eu fui ver uns 80% ali eu já pegava. Então, criminologia eu nunca vi, mas era de boa. Direitos humanos, parte de direito penal, processo penal, alguma coisinha diferente. Mas no final das contas eu ia enxugar o edital para pegar aquilo ali meio que com o edital aberto da Polícia Civil. Aí, eu não consegui, eu consegui uns bicos no açougue e consegui na Americanas, cara. Na Americanas. Puta que pariu. Eu trabalhei 10 dias na Americanas. De vendedor? De tudo lá. Lá você faz tudo. Você é vendedor, você é lavador, você é caixa e nada tá bom. Foi muito difícil pra mim, cara. Esses 10 dias, de verdade. Mais difícil que no açougue? Muito mais difícil. Prefiro plantar poste. Juro por Deus. Tava um dia estudando lá eu lembro, persecução penal. Eu tava estudando no estacionamento Americanas. Passa um professor meu de um dos cursinhos, Max Godoy, é o nome dele. E aí, Robson, qual que é? Falei, ô Max, tá dando aula de processo penal? Ainda tô, aproveita aqui, tira uma dúvida minha. Ele falou, tá fazendo o que aí, cara? Eu falei, tô aqui, acabou a grana, agora tem que ir. Vou continuar estudando, mas tem que ir. Ele falou, não, vamos lá pro curso, vou falar com o Rafael, lá com o coordenador, com a Holanda, vou falar com os caras, me ajudaram, aí saí de novo do trampo, voltei pro cursinho, e aí de bolsa já não Os caras te deixaram na faixa? Me deixaram ajudar na faixa. Caramba. Pagaram minha ida para fazer a prova, eu já tava dando um piripaque em mim no final, pagaram um psicólogo para mim também, de tanto que acreditaram, assim, tá ligado? Porra, Pô, legal, cara. Tem galera uma foi... gratidão, Rafael, Holanda, o Max, a Vanessa, foram muito... Você manda esse vídeo pra eles, tá? manda pra eles. Se quiser agradecer ali, ó, já. Eu sempre falo, Vanessa, Rafael, Holanda, Max, Ruth, de vez em quando eu esqueço o nome de alguém, mas tô sempre falando, então sempre lembro de alguém também. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim no mundo dos concursos e fora também, que vocês sabem, E, nossa, até falta de falar. Aí, nessa época, eu voltei pro cursinho aí, junto com o cursinho e estudando em casa, papirando, eu consegui passar passar dentro das vagas pra Polícia Civil. Aí, olha, que da hora. Isso aí cara. era 18, fui chamado... Aí, quando eu vi que eu fui aprovado, esse foi o primeiro concurso da Polícia Civil que não tinha TAF mais e que o psicológico não reprovava. Eu falei, então só tem que passar na investigação porque você já social agora. Você tava abalado já, né, cara? Se tivesse, eu já não ia nem fazer, cara. Porque eu já reprovei num psicológico de guarda civil. Falei, não vai ser na polícia que eu vou passar, né? Mas aí não reprovava, passei. Aí passei na investigação social, falei, agora é só esperar chamar, aí eu vou voltar a trampar. E o salário era de uns 3 conto, mais ou menos? Quando eu entrei era 3.700. Ô, cara, bacana, já. Pra quem tava zerado, velho. E logo que eu entrei, já subiu rapidinho, já bateu quase 6. Aí ajudou. Mas aí foi isso. Aí eu voltei a trabalhar em açougue. Aí eu falei, agora que eu já sei que já vai chamar, tá. aí eu vou voltar pro açougue. Aí fiquei mais um tempo lá, 1 ano e pouco no açougue, até ser chamado na polícia de novo. Puta, é foda ainda. O cara passa na polícia e demora 1 ano e pouco pra te chamar. Imagina se você estivesse precisando disso aí pra resolver sua vida, né? Que você ficou 1 ano e meio ainda penando. Dentro das vagas demorou 1 ano e pouco. Fui chamado na primeira leva. E isso foi em que ano? 18? Isso foi em 18, foi a prova, eu fui chamado em dezembro de 19. E que ano que você pediu pra sua mãe pra você voltar a morar com ela? Isso aí foi 2000 eu saí do açougue, acho que no comecinho de 2017. Tá, você ficou então 1 ano e meio, mais ou menos? 1 ano e pouco, Pô, cara, não foi tão assim, eu achei que tinha ficado uns 3 anos. Demorou tanto tempo, não? Não, acho que não foi muito tempo. Como eu consegui me dedicar ali, assim, 100%, e assim, eu tinha 2 trampos em casa, era limpar o cocô do cachorro de manhã e limpar à tarde. Então era o que eu fazia. De resto, eu tava estudando. Eu lembro que eu vi no seu Instagram uma história que você pegou, chegou o material do Alfacom que você recortou. Conta pra gente essa história aí. Nossa, peraí, rapidão, antes de você contar. Ô, pessoal, só pra vocês saberem, tá? A gente que convidou o Robson. Por que você fala Lelé? É Alexandre Robson, seu nome? Na verdade, era o meu irmão que me chamava de Lelé. Aí eu falei que ele conversou comigo. Aí ele sempre falava o Lelé. Mas seu nome é Robson mesmo? Robson Alex, é. Robson Alex? Robson Alex. Tá bom. Pessoal, a gente recebeu aqui uma indicação do Robson. Isso aí. Né, Rogério? Conta a gente recebeu a indicação dele lá no nosso Instagram, no direct. Vocês sabem, né? Vira e mexe, vocês mandam indicação pra gente lá, a gente entra em contato com o pessoal. É lógico, alguns respondem, outros não. Aí mandei mensagem pro Robson, cara, fiquei contente pra quem respondeu na hora. Ele ficou contente também de ter recebido o convite. Eu até falei, foi indicação de alguém do Instagram mesmo que contou sua história. Foi, pô, massa, vamos ter que levar esse cara pra contar a história dele lá. Ué. E aí, se vocês quiserem seguir o Robson, a gente vai deixar aqui no título, o título aqui, vocês vão na descrição aqui do título. Se quiser contar, Robson, se quiser contar pro pessoal, qual que é o seu arroba lá no Instagram? O arroba é açougueiro concursado, vai aparecer lá. Você tem Instagram, tem mais alguma rede social?
Tem Instagram e tem o canal no YouTube, que também é @açougueiro concursado. Se jogar lá, vai aparecer. Açougueiro Boa. concursado. Isso. Pessoal, então faz o seguinte, depois que acabar, tá? Vocês continuam Agora aqui. não, agora segura aí. Vocês segura a sigam onda. ele no Instagram e no YouTube. A gente vai deixar aqui embaixo, tá? Na descrição aqui do vídeo. Lá isso aí. o arroba dele. E depois vocês assistam. Eu não cheguei a assistir, eu quero ver depois. Eu sinceramente não vi ainda. Inclusive, ele responde dúvidas de vocês. Ele falou, a gente estava conversando com os bastidores, ele falou que sempre está ajudando o pessoal que está prestando concurso pro TJ. Se vocês quiserem alguma coisa, entre em contato no direct, manda mensagem para ele no direct lá, que eu tenho certeza que ele vai responder. responde, Vocês com né? prazer, né? Respondo e quase que diariamente eu abro caixinha de perguntas lá também no Tá, Instagram. aí, ó, e legal. Arremato um monte de dúvida ao mesmo Show tempo. de bola. Bom, então vamos lá. Qual parte você parou mesmo? Você falou que você ficou Manda a mais... história dele. Eu queria que ele contasse a história do quarto, que ele colocou a plaquinha lá do... igual eu O falo que aconteceu? que eu fiz, né? Aí vou começar a estudar para concurso, vou comprar um material. Vou comprar um curso, vou comprar material. Eu comprei um combo de livro, eu não esqueci o nome, alguma coisa de tribunais. Mas tipo TRT, TRF, TRE, veio o livro de processo civil, processo do trabalho, eu queria estudar pro TJ. Vai vendo o concurseiro emocionado que acha que quanto mais material, melhor. De tudo que veio, a única coisa que eu aproveitei foi o logotipo do Alphacom lá, que eu colei na porta do meu quarto. Falei, aqui vai ser meu cursinho agora. Porque eu comprei um monte de material desatualizado, Puta. que eu não precisava, que não caía no meu concurso, por falta de informação, né? E fui emocionado comprar. Eu estudei durante um tempo com o Código de Processo Civil antigo, Nossa. com o novo já vigente. Antes do de 2015. Nossa. E quando eu comecei a estudar, eu estudei processo civil e processo penal no mesmo dia, e aquele comecinho cai para os dois a parte de impedimento e suspeição. Aham. A cabeça do Mas é concurseiro. diferente. É diferente, mas eu falei, tá mais fácil aqui em processo penal. Deve ser mais ou menos a mesma coisa, não vou nem estudar de processo civil. Porque tá batendo. E fui naquela uma, né? Fiz o primeiro simulado, acertei 30, depois 40. Falei, no quarto simulado já tô fazendo uns 80 pontos aqui já no... Né, ledo engano. Fui assim, bem cru. E no comecinho, eu acho que o concurseiro, quando ele não tem uma orientação, ele leva um tempo para aprender a estudar. E eu perdi tempo e perdi dinheiro nessa brincadeira aí. Putz. A caixa eu tenho até hoje lá, o logo do Alphacom lá. Então, mas deixa eu te perguntar, só pra gente continuar. Você passou no agente de telecomunicações. Aí você falou, agora que eu passei, eu vou voltar pro açougue. Isso. Tá, aí você continuou morando com a sua mãe. Aí você mudou de novo pra sua casa. Isso eu quero saber. Não, quando eu voltei pro açougue, eu continuei morando com a minha mãe. Porque como eu não sabia quando que ia chamar, e sempre teve notícia de que mês que vem, no próximo semestre, e o governador falava e saía entrevista. Falei, não compensa eu alugar uma casa agora e depois eu vou mudar, não sei nem pra onde. Isso, por ser porque... estadual. Aí fiquei ali segurando as pontas com a minha mãe. Dessa vez já consegui ajudar. Sim. E até ser chamado na Tá. Polícia Civil. Mas quando é que você voltou a estudar pro TJ? Porque você teve esse tempo, né? Certo. Porque você demorou 1 ano e meio para ser chamado. Aí, quando é que você começou a voltar a estudar? Voltar a estudar? Eu entrei na polícia em dezembro de 2019. E aí eu fiquei desse período até sair o edital do TJ, acho que foi em julho de 21, prova para novembro, se eu não me engano. Fiquei sem estudar. Esse concurso de 2021, eu não estava acompanhando as notícias e eu estava muito tranquilo na polícia. Eu trabalhava numa escala que era 12 por 24, 12 por 72. Tipo assim, você entra de segunda-feira das 7 da manhã até 7 horas da noite. Na terça você volta a trabalhar das 7 horas da noite até 7 horas da manhã de quarta. Aí fica quarta, quinta e sexta em casa. Então, assim, tinha bastante tempo livre. Nessa época eu já morava em São José dos Campos. Ficava mais perto A de sua São base Paulo. era... Não, eu trabalhava aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? É, Você conseguiu? só que daí eu ficava no meio do caminho da minha família e do serviço. São José dos Campos tá no meio. Tá bem no meio, é 1 horinha só, 1 horinha e pouco de ônibus, aí pra mim ficou bem tranquilo. Só que nesse período eu não estudei. Eu peguei o edital de 2021 com o edital aberto para estudar. Só que eu sempre tomo cuidado de falar pro concurseiro. Eu peguei com o edital aberto, mas eu já tinha uma base muito boa, porque desde lá de 2015 eu já via, entendeu? Então... Eu tenho o edital inteiro, de ponta a ponta, de todas as matérias de direito, tudo resumido no caderno, aproveitei quase tudo, uma ou outra alteração só. Então, pra mim, foram 3 meses de revisão. Só isso. Que show de bola. Então eu consegui daí, Deus abençoou, consegui passar em 4º lugar lá para a comarca de Caraguatatuba. Show, bacana, você passou em hein? 4º lugar. Passei em 4º, foram, não esqueça, cara, 1.733 inscritos.
fui fazer a prova. Acho que eu fui o primeiro a sair da sala ainda. Aquela prova eu fiz... Como eu já era concursado, eu fiz meio que sem peso, assim, sabe, meu? É outra coisa, né, Lembra? cara? A gente entrevistou aqui, eu repito sempre isso, cara. A gente entrevistou o Thiago de Mello. Ele fala que o concurso você tem que querer muito e precisar pouco. É tem isso. Que querer muito. Ele falou assim, agora, se você fizer o concurso precisando demais daquilo ali, cara, é complicado. É um agora, peso, né? Agora, se você quiser, é algo que você quer. Eu quero muito, mas assim, se eu não passar, bom, vida que segue. Aí eu fui lá, eu fiz. Eu sei que quando eu saí da prova, ainda mandei pra Vanessa, a professora de processo civil, as questões do que caiu de cada assunto. Ela falou, mas já, Robson? Falei, não, Vanessa, tem jogo do Corinthians daqui a pouco. Aí sim foi pra uma boa causa. O Corinthians não, rapaz. E eu tinha que pegar ônibus e tal, até brinquei com ela. E outra coisa que foi legal eu ter reprovado por um ponto, cara, no concurso de 2018, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque se eu tivesse passado nas vagas ali, na nota de corte, eu com certeza absoluta ia ter parado de estudar, porque eu tinha na minha cabeça que o TJ sempre chamava todo mundo, sempre zerava as listas, e nesse ano veio a porra da pandemia, em 2019, suspendeu lembra o a Priscila? concurso. Aconteceu isso com a moça? Aconteceu, a gente recebeu umas 2, 3 pessoas que fizeram isso daí e não zerou a lista. Não chegou? Não chegou. E parou de estudar. Porque achou que ia ser chamado, né? Aí, graças que passaram a Deus, depois, mas passaram assim, depois. outro, mas assim, ficaram baqueados, né? Bate aquela bad, né, cara? Nossa senhora, você se pergunta muito se é pra... Aí você se pergunta, pô, será que é pra mim? Na minha vez, é uma pandemia mundial e não chama o concurso. E aí, graças a Deus, eu reprovei por um ponto. Demorou pra fazer sentido essa reprovação, cara, mas... O da Priscila foi pior, porque ela passou... Vamos supor, ela passou em 30º, chamaram 29, cara. Nossa, aí é pior. E eu já, pelo menos, nem tinha expectativa de... Chamaram 29, cara. Ela tinha um canal no Instagram pra ajudar as pessoas. Tava toda feliz no canal que ela falou que passou. Tava chegando Ela contava a vez dela. rotina diária dela ali e tal. Ela viu que ela não foi chamada e acabou o concurso, né? Ela desativou o canal, cara. Ela sumiu, cara. Porque ela ficou tão abalada. Mas depois ela passou. Hoje ela tá lá no TJ. Hoje ela deu entrevista até pra gente aqui. Priscila Gouveia? Eu não lembro. Priscila... Não é Gouveia, não. É Priscila... Camargo. Camargo. Priscila Camargo. E ela, cara, ela sofreu... Só que o dela acho que foi pior, porque você não chegou a fazer o mínimo, né? Não. Então você não passou. Digitação, nada. Você não passou. Ela tava lá já. Ela já tava contando... Tinha feito todas as etapas, cara. Ela já fez tava todas as etapas. Tá, mas aí, ó... O que eu achei interessante, você, cara, você criou uma base tão grande que você acertou 85 e não passou, mas, cara, pensa que é você acertar 85 numa prova. É muita coisa, cara. E mesmo assim, depois de um tempão que você ficou sem estudar, você conseguiu ainda passar na prova, porque você adquiriu uma base e essa base ficou em você. Sim, sim. Né? Eu fiz 88 nessa segunda... Olha aí, cara, acertar 88, cara. Mas aí eu fiz TJ em 2015, 17, aí fiz em 18, passei em 21. Então, assim, 6 anos aí de TJ. E aí tem gente que me pergunta, mas foi só revisão, então foi de boa. Foi um período ali de julho até a prova que eu não... eu falei que não estava acompanhando a notícia. Eu lembro que uma moça, acho que é Mariana Carvalho, cara, do nada ela brotou no YouTube, no Instagram, falou, amanhã vai ser o edital TJ de São Paulo. É isso aí. E tipo assim, ninguém saiu? E saiu a porra do edital, cara. Caramba. Falei, como é que essa mulher sabe? Ninguém esperando cursinho nenhum dando Porque não notícia. avisa, cara. Não avisa. O TJ é impressionante. Eles têm assim um negócio que parece que é tudo escondido. Vai, solta amanhã. É perigoso terminar o podcast. Saiu com o TJ. Não vaza, nunca vi, cara. Porque sempre tem bastidor. Vai sair, tá, mas não vaza. E aí ela deu que saiu, aí eu falei assim, mãe, a minha mãe fazia aniversário em setembro, ia pegar o período do aniversário dela, eu falei, mãe, eu vou ficar sem ir pra Guará esse período aqui, porque eu vou voltar a estudar para concurso, daquele jeito lá que a senhora já sabe. E aí eu fiquei um tempo, era polícia e casa, o tempo que eu tinha livre em casa eu estava estudando. Na polícia, nos plantões, trabalhava na sala de rádio aqui no CEPOL, aqui na Polícia Civil. De dia não dava para estudar, porque o bicho pegava, mas de noite era bem tranquilo, assim. Eu tomava até cafeína, cara, para conseguir ficar mais ligado ainda e estudando. Aproveitar ali. E resolvendo questão e lendo resumo. O que dava para eu fazer ali, eu fazia. Então, assim, não foi porque eu tinha uma base também que, vou levar nas coxas aqui que dá. Não, paguei o preço também. Chegava, trabalhava plantão à noite, chegava em casa umas 9 horas da manhã, dormia, acordava tudo ruim já, porque você não acorda legal, também tomava outro café, nem recomendo, mas eu fazia isso, entendeu? Para conseguir pegar mesmo e estudar, Durante um tempo eu tive que
que abrir mão ainda de novo, já concursado, para conseguir buscar essa aprovação no TJ, que graças a Deus faria tudo de novo. Olha, o CEPOL fica aqui, no Na Panelão Brigadeiro lá? Tobias ali, Na né? Brigadeiro Tobias, no Palácio da Polícia ali. Não é aquele lá que fica na luz, não, né? Aquele que é o assim lá na luz. perto ali, É Aquela... perto, é o outro prédio do outro lado da rua, junto com o DHPP ali, com a DGP. Então, como que é o nome daquele que é na luz, que parece um estádio? O garajão do DEI, que eu não sei se eles ainda esse aí? falam isso, é que tava reformando. Acho que tava lá. desativado, né? Tava desativado. Tava Nossa, desativado. aquilo lá chama muita atenção, né? Que Era parece um o garagem. Que era estádio. perto do Poupa-Tempo que tinha na São Bento ali, né? É esse Isso daí mesmo. que você trabalhava? Não. Não, é do Não, é no outro outro. prédio, Ah. na Brigadeiro Tobias. Entendi. Pô, legal, cara. Pelo menos ali... Pô, você chegou a ficar estável ou não? Na polícia eu fiquei quase 4 anos na polícia. Quase 4 anos. Aí eu vim pro TJ aqui, já carrego o tempo também, que você tem. É bom na- que é estatal, né? É, tá no No estado. estado. Deixa eu te perguntar, Robson. Cara, uma pergunta mais pessoal. Você falou que você não fez faculdade, né? Não. Você não pretende? Cara, comecei a fazer direito, tinha uma vontade muito grande de ser assistente no fórum. Que é um cargo de comissão, né? Um cargo de comissão. E aí conversei com a chefe lá, ela falou, não, né, vai estudar então, que a oportunidade surge. Pô, não gostei, falei, Sério, "Caraca, cara? 5 anos estudando um negócio que eu não gosto, não preciso mais disso, velho, não quero. Aí fiz um semestre lá e parei. Antes de parar, fui lá na minha coordenadora, falei, chefe, se eu não fizer direito, fica estreito pra eu crescer aqui dentro do TJ, porque você vai falar assim, ó, fica, porque daí fechou Sei. as portas pra você. Aí eu ia fazer a contragosto mesmo. E aí ela falou, não, lógico que não, eu não tenho direito, sou coordenadora aqui, a outra chefe também não tem, a outra também não tem. Falei, não, então é comigo mesmo, não vou fazer. Ela falou, eu também não gostei. Falei, então tá bom. Aí comecei a fazer gestão pública só para ter um tecnólogo. E como eu não pretendo seguir nenhuma carreira jurídica, eu fico, para mim tá tranquilo, assim. É bacana, porque a Marcela Carrara é do TJ e ela também... Ela é chefe. Ela é chefe lá e ela é formada em biomedicina, né? Biomedicina. Biomedicina. Então, acho que uma das minhas chefes é formada em museologia, cara. Então, A outra é pedagogia. Então, assim, mas a condição para você conseguir alguma coisa, você tem que ter algo acima do nível médio? tem que ter algo assim do E nível esse daí que você está fazendo, o tecnólogo em gestão, já pode? já serve já. Ah, nível então superior beleza. serve. Esse é nível superior? É nível superior. Ah, sim. Já terminou ou você está fazendo? Não, tô no segundo semestre. Ah, legal. E assim, eu já peguei a substituição lá de chefia, já só com nível médio. Então, assim, Ah, Já. a substituição pode com nível médio? pode. Puta, que da hora, cara. Aí tô bacana. nesse caminho aí. É. Oh. Então, e o que passa na cabeça de um cara que ganhava um barão e 200, ficava furando lá o chão, plantando poste. plantando poste, e de repente você se vê aí, cara, num TJ, ganhando um salário que é o sonho de 200 mil pessoas Boa. que fazem esse concurso, né, cara? Ó, eu falo bastante que a virada assim de chave mesmo foi do açougue pra polícia. Porque lá eu ganhava, tava tirando os 1.500 no açougue, e pra polícia fui ganhar ali mais de 3.500, quase 4 conto. Então, assim, naquele momento eu Mudou de vida, foi mudei ali, né? de vida. Acabava o mês e ainda tinha dinheiro na conta. Eu falava, caramba, meu, ainda tem 1.000 e pouco aqui, de tão comedido que eu era ali de não saber mesmo gastar o dinheiro, cara. Tinha medo. E ali, pra mim, foi a grande diferença. Da polícia pro TJ, deu uma diferença pouco de 1.000 e poucos reais, já tava tranquilo assim. Era mais satisfação, né? Agora, quando eu saí do açougue para a Polícia Civil, para mim, foi essa mudança financeira muito grande, para mim, muito grande. Eu fui ganhar 3 vezes mais e eu trabalhava quase que 30 dias no açougue e eu ia trabalhar tipo 10 dias na polícia. Então, pô, tava É outra coisa. Fora o status que tem, né? Respeito que você... É. Tem gente que acha que não, mas existe. As pessoas Claro te que olham existe. diferente, Sim. a sua família te olha diferente, entendeu? Então, seus amigos, assim, pra mim mudou em tudo. A minha Na vida sua melhorou família em você é tudo. referência hoje, né, cara? Ah, meu, eu acho que sim. Eles perguntam bastante coisa e eu não sei lá. Eu continuo. É o que eles falam, né? Ah, você é o mesmo cara, velho. Não mudou nada pra mim, só mudou de cidade só. Então, Entendi. Não, bacana. Você saiu do cara que não tinha 10 conto, não tinha 15 conto pra cortar o cabelo, pra um cara que tá sobrando dinheiro no final do mês. Aí. Agora eu corto toda semana, tô parando de cortar cabelo, só cair, senão eu daria toda semana, pô. Fala um pouquinho sobre o seu canal lá. O que você faz? Porque assim, o pessoal comentou lá com o Rogério lá que você ajuda o pessoal agora, né, cara? Que você sofreu pra caramba e hoje você tá querendo fazer essa parte de ajudar a galera. Conta um pouquinho lá, cara, o que você faz? Eu fiquei curioso. Então, começou com um vídeo no YouTube. Eu falei, ó, vou colocar vou abrir um canal no YouTube, que tava ajudando um camarada meu a estudar para concurso do zero. Inclusive, ele fez certinho o que eu falei para ele fazer.
E passou. Conseguiu Pô. ser aprovado no primeiro TJ dele, segundo concurso que ele fez na vida. Pô, bacana. cara. ô. Já dá uma moral, né? Já. Aí ele falou, meu, você tem que pôr a cara na internet, você tem que falar. Eu falei, meu, vou fazer um canal no YouTube, que daí lá eu falo um pouquinho de normas da corregedoria e dou umas dicas de estudo. Quando eu fui abrir esse canal, eu fui conversar com outro colega da polícia que já tinha um perfil no Instagram grande, é o Vinícius, do @TJSPCerei. Ele me deu maior atenção, ele também já passou no TJ, PRF, é funcionário do TRF hoje 3. E aí ele me ajudou, falou, não, cria o canal e cria um perfil no Instagram que eu te ajudo a divulgar. Aí foi o Vinícius, do TJSPCerei, e o Danilo, do Aprova Tribunais também, que eu nem conhecia, mineiro também. Mineiro, opa, já vi que é gente boa. Gente boa demais. Me deu maior atenção, me deu várias dicas assim. E ali eu comecei com um vídeo falando a minha história e um canal e um perfil no Instagram dando dica de concurso. E com isso, meu, começou a surgir interesse do pessoal. Pô, como é que você faz? Tipo assim, meu, se você conseguiu, cara, saindo de onde você saiu, acho que eu também consigo. Mas como é que você fez? Aí comecei a explicar. Aí surgiu a necessidade de ter alguma coisa para oferecer mesmo assim. Aí comecei a fazer plano de estudo, comecei a vender um cronograma ou outro. Hoje eu tenho o Instagram, que eu tiro dúvida lá do pessoal nas caixinhas de perguntas. Tenho o canal no YouTube também, que eu faço vídeo falando do TJ, dando dica de estudo. Às vezes alguma questão mesmo que eu converso com algum membro lá da nossa comunidade, alguma dificuldade, eu também levo isso para o YouTube. Alguma dificuldade que o cara tem, pô, isso aqui dá um vídeo legal. E aí, às vezes é uma besteirinha, cara, mas que para aquela pessoa, alguém vai assistir e vai servir. E já me aconteceu isso. E aí a gente está trabalhando com a comunidade também, que a Forja da Aprovação, a gente tem uma comunidade que a gente faz reuniões ali com um grupo de WhatsApp, eu e o Danilo, que a gente tira a dúvida da galera, então às vezes é dúvida de um, dúvida de outro, tem um tema central, ó, vamos falar de revisão. O meu jeito de revisão é diferente do dele, então serve para o pessoal ver que não existe uma forma certa de estudar só. Como é que você faz? Ó, é tal jeito, então se eu estou fazendo desse jeito tá errado, não. Tá dando resultado? Tá, então continua. Que existe é o que funciona e o que não funciona, entendeu? né? E aí a gente está trabalhando com a comunidade e tem o nosso protocolo escrevente também, que a gente ensina a pessoa a estudar para o TJ do começo ao fim. O cara está começando, até quem já está avançado, está mais perdido, ele consegue se encontrar. Mas a gente percebe que assim, muita coisinha que lá no começo o concurseiro deixa de se atentar. É o que você passou, né? Que chega no final, ele quer pular tudo aquilo ali. Ele não quer passar pelo Vale das Sombras, ele só quer chegar. Pular etapa e não dá certo. E aí é difícil. E conta pra mim, eu quero saber, quais são as maiores dificuldades que você vê nos alunos lá que estão na sua comunidade lá? E nessa comunidade de vocês é só TJ, é específico TJ? Nessa comunidade a gente fala mais de TJ São Paulo, que foi é o meu público e o público do Danilo são TJeiros assim. Né? Tem um ou outro ali que estuda para outro concurso, mas a gente bate mais em cima de TJ. A maior dificuldade do pessoal assim que eu vejo é ter o hábito de estudar. Então assim, todo mundo ali tem o melhor cursinho, tem o Estratégia, tem o GRAN, tem o AlphaCom, saiu PDF novo, eles compram, mapa mental. Mas sentar a bunda na cadeira e estudar é a maior dificuldade do pessoal. Eu falo para eles, antes de você pensar em dominar a matemática, o ensino lógico, você tem que dominar você mesmo para você ser mais inteligente quando você decide sentar e estudar do que quando você acerta uma questão ali de matemática. E teve um mentorado, um membro lá da comunidade, que ele estava com dificuldade muito grande em fazer resumo. Uma dificuldade muito grande em fazer resumo. Falei, como é que você está fazendo? Eu assisto a aula, anoto tudo que é importante do professor, pego os artigos que ele falou e depois eu transcrevo também. Falei, você vai ficar 10 anos estudando, cara. E não vai conseguir vencer nunca. Aí a gente abriu uma reunião, falei, resumo, palavra-chave você precisa para te lembrar qual que é o ponto aqui desse artigo que a prova gosta de cobrar, onde que a banca gosta de brincar, onde que está a pegadinha. Então é para você ler rapidinho e puxar na sua memória o que você já aprendeu, não é para você transcrever tudinho ali. Então assim, uma dúvida que é dele era de outro cara também que nem sabia que tinha essa dúvida, acabou aproveitando. O que é lei seca? Tem gente que não sabe.
cara, você fala lei seca, ele acha que é a lei do bafômetro. Várias pessoas que vieram E eu aqui. achava, Você também achava? Pô, tinha certeza absoluta. Que tem que estudar lei seca. Tem que estudar lei pro São seca. Paulo. Tanta gente falando de lei Lei seca. do bafômetro. Não é nem época de eleição, Cara, né? não pede nem CNH no concurso, tem que saber lei seca. Então, assim, são coisas pequenas, mas que se o cara quiser atropelar, ele não vai fazer sentido pra ele. Não, que legal. legal, E é cara. bom você ter falado de resumo, né, cara? Porque nesse começo a gente chega um momento que a gente está estudando que a gente tem que resumir isso aqui, né? Eu falo, comigo acontecia muito isso, de estar estudando, peraí, eu acho que começava a resolver questão, aí ficava com a dúvida, deixa eu dar uma olhada no meu material, lá que eu não estou conseguindo resolver essa questão que tá difícil. Aí você ia lá, aquelas 300 páginas, caçar, aí perdi um tempão até achar o assunto, isso aqui. Aí, beleza, né? Acho legal. Fui fazendo isso e agora falei, não, eu acho que é melhor eu estudar e fazer o resumo, porque quando eu estiver resolvendo questão que eu precisar, eu recorro ao meu resumo. E comecei. Só que eu fazia um resumo, pegava um material de 100 páginas, para mim, meu resumo dava 80, 90. Aí, e detalhe, chegou um momento que eu falei, não, tá errado isso aqui, deixa eu melhorar meu resumo, deixa eu enxugar meu resumo, enxugava o resumo. Aí eu ia resolver questão, ficava em dúvida lá em algum tópico, eu ia no meu resumo, não tinha o assunto que eu precisava para resolver a questão. Aí foi onde eu falei, quer saber, não vou fazer, vou parar com essa porcaria de fazer resumo. E aí eu até falo com o Anderson, né? Quando a gente conheceu o material do Radegondes, eu falei que pudera eu, na época que eu estava estudando, ter alguém fornecendo um material enxuto desse jeito que sabe o que você está estudando, o que tá sendo cobrado, Direto né? na veia. Pra você chegar ali, tá no artigo 5º, o que cai? O artigo 5º cai igual, como diz os caras, despenca, né? Aí, o que cai? Cai, isso aqui é importante, isso aqui. Então, isso aqui você tem que saber, assim, você tem que dormir sonhando com isso aqui e acordar dando bom dia para isso aqui. E pronto. Ao invés de você ficar divagando, caçando. Então, cara, até aproveita. Vocês estão em casa, quando a gente fala igual isso que o Robson fala é muito importante, né? A gente quando começa estudando, que a gente começa empolgado, vou fazer resumo. Cara, você perde muito tempo, não adianta. E você vai perder muito tempo, principalmente no começo. Quando tem gente que tem as mães, sabe fazer resumo. Então, o cara tá resumindo, tá estudando. Eu falo, não é totalmente perdido. Você vai aprender alguma coisa, só que comparado ao tempo que você vai perder, o tempo que você vai despender fazendo resumo, você vai perder muito tempo. Então, galera, a gente deixa aqui essa parceria nossa com o Radegondes, é para isso, viu? Dá uma olhada no que é um resumo objetivo, enxuto e que vai direto ao assunto, ao que você precisa saber. Dá uma conferida, porque por esse link nosso aqui tem a parte de amostras, você vai acessar o material sem pagar nada, viu? É na faixa. TJSP, né? E tem TJSP lá também, tem TJSP, INSS, área bancária, área fiscal, tem várias áreas. E esse pessoal é o pessoal que tá na estrada de concurso há muito tempo. Então os caras, é o pessoal que já bate o olho no edital, já sabe isso aqui não vai ser cobrado, isso aqui não vai, isso aqui vai cobrar uma questão se cobrar. Então enxuga e faz aquilo, vai lá. Pensa quando você pega o edital, o tempo que você perde vendo o que vai ser cobrado. Deixa eu ver nos últimos concursos o que foi cobrado, nas últimas provas, as últimas questões. Esses caras fazem todo esse trabalho para você. Aí eu falo, mas eu não tenho dinheiro para investir. Show de bola, beleza. Mas se você tem dinheiro, pode ter certeza que um material enxuto desse aqui vai te poupar um bom tempo de estudo. Você já vai começar ali bem à frente, viu, galera? Então, aproveita, a gente deixa sempre o link aqui, cupomzão nosso aqui de 20% de desconto. Aproveita e faz isso, tá? Vou voltar no assunto aqui que você está falando da comunidade. Eu acho que o Anderson você tinha perguntado a respeito do que mais de dúvida que aparece pro pessoal, né? Não, pode falar. E eu queria aproveitar e perguntar o seguinte, além das dúvidas, o pessoal que aparece lá para vocês, o problema é só dificuldade para estudar ou tem muito cara que está ali com problema emocionalmente abalado ali, aquele cara que está mais carente de atenção do que necessariamente de técnica de estudo, de você passar para ele ali o que precisa? Eu acho que não é segredo para ninguém que a trajetória do concurseiro ela é solitária, né, meu? E sofrida, né? Sofrida. Na minha época eu não tinha ninguém do meu lado ali que entendia pelo menos um pouquinho o que estava passando para conseguir dividir pelo menos para trocar uma ideia. Porque, tá estudando para concurso, tá fazendo nada mesmo? Vai lá no correio para mim então, entendeu? Ou então não entendia aquela ansiedade que você sentia de você estar chegando à prova, você não tá aprendendo direito e aí você começa a ficar mal em outras coisas na sua vida. E outra coisa também que me pegava muito assim, que o concurseiro, quando ele tá afundado mesmo no concurso, cara, ele fica chato. Ele não tem outro assunto, ele junta com os amigos dele, quer levar todo mundo para estudar para concurso. Você fica chato fica mesmo. Chatão, fica chato. Só vai gostar de você quem tá estudando para concurso. Charopeta, né? E o pessoal que entra na comunidade, ele sente falta muito disso aí, cara. De poder, às vezes, desabafar ali no grupo, falar alguma coisa. Hoje foi foda, não consegui estudar, uma briga aqui em casa e tal.
Aí você, aqui também, nem sempre foi, nem todos os Sim. dias foram fáceis e tal. A gente consegue levar isso pro pessoal. E outra coisa, às vezes o grupo tá meio parado, o pessoal tá meio tímido. Você joga uma questão ali, uma questão de português, uma questão de, pessoal, não tô conseguindo desenrolar nisso aqui. Começa ali na questão de português. Um ou outro participa, interage, outro já vem, já traz outro assunto, outro já vem, já traz uma outra questão. Então, assim, as pessoas começam entre elas mesmo ali, sem eu e o Se Danilo, motivar, né? tá no grupo falando alguma coisa, eles começam a interagir entre eles e aí, não é raro um entrar no grupo lá e falar, depois que eu entrei aqui, começou a melhorar pra mim, cara. Todo dia eu abro o WhatsApp, eu lembro aqui que... Olha que da o hora, que eu tô cara. fazendo, por que eu tô fazendo. E a Forja da Aprovação, o principal foco dela é isso daí, fazer o cara entender que ele não tá sozinho nessa estrada aí. E com direcionamento, hoje tem o que concurso, na minha época também já tinha, mas eu não sabia. Sabe como é que eu fazia questão? Processo civil. Não tinha muita questão do novo CPC em 2017 ainda. Eu ia lá, olha pra você ver, cara. Pegava últimas provas da VUNESP, de nível superior, que tinha processo civil. Jogava lá uma palavra-chave daquele tema que eu estudei, impedimento. Procurava no PDF, no Ctrl+F, impedimento, a questão. Você pegava no PCI concursos? Pegava no PCI, pegava no site da VUNESP mesmo. E ali não sabia nem o que era que concurso, cara. E pegava a questão, salvava, resolvia, aí depois que eu vi se estava dentro do edital e tal. Hoje que você dá 3 cliques ali no que concurso, você já traz tudo. 1 milhão de questão, né? 1 milhão. E já existia, mas eu não sabia. De tão cabaço que eu era, cara. Não sabia. Olha aí. Se eu tivesse contato com outras pessoas que estão estudando também, que estivessem estudando, ia te falar, isso aqui, cara, olha o tempo que você tá perdendo aí. Tem um site de questões aqui, que é site de questões. Baratinho cara. aqui, nem. Na época acho que era R$ 9,90 o que concurso, era baratinho. Hoje ainda é barato. Ô, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre a comunidade do Robson, vocês mandam uma mensagem para ele lá no Instagram dele, pode ser? Isso. Pode mandar lá no E @açougueiro-concursado. qual que é a comunidade? Você falou o nome? Comunidade Forja da Aprovação. Forja da Aprovação. Então, beleza. Aí vocês estão acompanhando aqui, a gente vai deixar o Instagram dele, manda o direct para ele lá, o cara já se dispôs aqui, já troca uma ideia com ele lá. E se você que teve uma vida sofrida aí de concurseiro, você tá falando com um cara que... O cara te entende. O cara te entende. Furava o chão lá. Pra mim, o pior de todos foi você furar o chão, cara. Não é nem você ficar lá no açougue lá. Só que você tá lá pra cortar carne, beleza. Agora, furar o chão deve ser... Era pesado, viu? Era pesado. É que às vezes, cara, você enche tanto saco de atendimento ao público, quem trabalha direto com atendimento, você prefere abrir um buraco no chão do que atender, gente. É mesmo, cara? Era foda. Açougue. Muita gente é legal, mas muita gente também quer humilhar o cara que tá do outro lado do balcão ali, e aí tem dia que é foda. É complicado. E aí, Tem gente que às vezes não entende, não consegue se colocar no lugar do outro, né, cara? Não, porque você tá cortando ali, moendo um quilo de carne do cara, ele acha que você é seu patrão, entendeu? Então já tive problema com o cliente. E você às vezes quer dar uma resposta atravessada no cara, né? Você tá sempre errado, porque o cliente tem razão, né? Na visão da firma. Puta, a ideia é cruel, hein? Já me aconteceu. Não, mas tem paciência, acontece. Faz Vamos parte. falar de um assunto agora, cara. É um assunto que você deve falar bastante na sua comunidade lá, mas aqui eu acho que você pode dar uma ajuda também para o pessoal que está te assistindo. Vamos falar sobre técnicas de estudo? Bora. Fala o seguinte, cara, eu quero que você fale para mim sobre técnicas de estudos que você considera mais eficiente, princípios, fundamentos, acessórios, ferramentas de estudo que você considera e fala também das merdas que você fez e que você não faria, né? O que você fez de errado, o que você fez de certo, o que você fez que deu bom, o que você fez que deu ruim, que você não faria de novo. Recomenda, né? Porque a gente sabe que, cara, cada um tem um método. Não existe um método engessado, mas eu quero saber o seu, né? O que funcionou com você e o que não funcionou. Não, legal. Ó, eu gosto de começar sempre com um objetivo claro. Eu falo sempre pro pessoal assim, você precisa pegar alguém que chegou aonde você quis chegar, perguntar o que aquela pessoa fez e acreditar naquilo e seguir até o fim. Não adianta você perguntar pro Robson, você pergunta pro Rogério, você pergunta pro Anderson, cada um fez de um jeito e você vai querer montar um Frankenstein para chegar também que você não vai chegar. Fica mais difícil. Talvez até chegue, mas você vai andar muito pro lado em vez de andar para frente. Para começar, escolha um método e acredite nele. Foi o que eu fiz no começo. E aí, trabalhar com lei seca. Se for possível, o próprio concurseiro ir lá no site do Planalto, pegar a lei seca, jogar no Word, ele mesmo deixar numa formatação que seja agradável para os olhos dele, apagar tudo que está taxado lá, que já caiu, aqueles redação dada pela lei não sei o quê, que fica só enchendo linguiça, apaga isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu não fiz isso.
Eu comprei material a zóio com um monte de coisa que já não estava nem valendo e perdi tempo. Então, fazer isso com a lei seca. Como que eu estudava com a lei seca? Primeiro contato, o concurseiro ele tem que entender que, por vezes, é uma pessoa que já está distante da escola há muito tempo. O brasileiro, ele não tem o hábito da leitura, então, às vezes, a pessoa também faz tempo que não pega num livro, nem numa revista. Então, ele tem que ter paciência com o processo de aprendizagem dele. Então, o primeiro contato, apenas leia, não fique ali, só vou avançar quando eu entender 100% isso daqui. Senão, nunca vai avançar. Passa a primeira vez, estudou um assunto ao artigo 5º da Constituição, resolve o exercício daquilo. Está resolvendo o exercício? Volta lá no seu material e marca, esse artigo caiu, esse inciso caiu, esse inciso caiu. Por quê? A segunda vez que você passar por ali, você vai ver que está marcado, que já caiu, então é importante. Então você já vai captar aquilo ali com uma outra sensibilidade. A terceira vez, você já vai ter tido contato com outras questões, vai perceber que, isso aqui caiu 4 questões aqui quase iguais da VUNESP. O cara vai ver que até repete às vezes. Então isso aqui é importante. Isso vai fazendo o quê? O material dele de lei seca, do concurseiro, vai ficando um pouquinho poluído, só que quando ele for fazer o resumo dele, ele já vai ter ali, na terceira, quarta vez que ele passou, ele já vai ter um material, um resumo pronto, ele só vai destacar ali o que é importante para ele. E ele montou isso baseado no que cai em prova. Não foi em achismo, isso aqui, constitucional é assim, tudo é muito, para quem nunca viu, é muito legal e muito importante para nossa vida. Então, tudo é importante, velho. Vou grifar tudo. Vira uma páginas amarelas, né? Entendeu? No carnaval. Aí você consegue entender o que é importante para a prova, que é o que conta. Então, com lei seca eu trabalhava assim. Primeiro, eu organizava minha lei seca. Primeiro contato tranquilo, só para desestranhar. E aí, a partir do que eu ia fazendo questões, eu ia fazendo as marcações e trabalhava assim. Tenho lá o material, o caderno tudo dobrado, quase rasgado. Mas tem coisa tem questão que o cara vai acertar, ele vai lembrar até a página que tá. Tá naquela página lá que tá com durex em cima ali, que eu marquei. É impressionante, né? E acontece, cara. Comigo aconteceu. E exatas? E daqui a pouco você fala do português, mas e exatas? Fui cruel, viu, cara? Você era um cara bom ou você... Péssimo. E aí, o que você fez para aprender exatas? Eu dei graças a Deus quando o concurseiro do TJ hoje tem que agradecer, porque eram 10 questões de matemática. Eu acho que até 2017 eram 10, agora são 6. Aí diminuiu bem. Quando diminuiu, eu falei, nossa, graças a Deus. Era muito ruim de matemática, muito ruim de matemática. Quando abriu um cursinho lá em Guará, preparatório, mandei mensagem pro cursinho lá. A primeira coisa que eu perguntei, quem que é o professor de matemática? E ele aceita dar uma aula particular, se for preciso. Os caras já estavam querendo aula particular, nem você. Aí o coordenador era o professor de matemática, também falou, eu sou professor de matemática, pode vir aqui que você vai aprender, Era assim, eu assistia a aula no cursinho e voltava para casa depois do cursinho, ia resolver o mesmo exercício, não conseguia, cara. Não conseguia, falava, não é para mim. Tive um período tentando aprender, raciocínio lógico eu aprendi logo, mas matemática mesmo não. Um período que eu desisti de matemática, que eu falei, são 6 questões só, né? Achando que eu ia acertar as outras 94. Aí falei, não, preciso aprender matemática. Porque eu atingi um platô ali de uns 80% de acerto, cara, que, assim, acertando uma de matemática no chute, que eu não conseguia melhorar em mais nada. É difícil, porque você chegou num nível muito alto, cara. Aí eu tenho até um vídeo que eu falo disso, assim, como ganhar 10 questões na sua prova acertando 3 de matemática. Por quê? Que eu pelo menos para mim funcionou isso. Quando eu consegui aprender matemática, eu consequentemente melhorei a minha capacidade de raciocínio e aí isso também serviu para as outras matérias. Então, de repente, uma pegadinha ou outra que você caía, você não cai mais, você já está ligeiro, você já aprendeu, entendeu? Você ficou mais... E exatos, né, mexe muito com essa coisa da atenção da gente, assim. Então, quando eu melhorei um pouquinho em matemática, passei a acertar 3, 4 questões ali, então dos 80 eu iria para 83, mas eu também já ganhei ponto lá em português, eu melhorei nas outras matérias, então já estava batendo 90, 93 no simulado. Para mim, aprender matemática, assim, aceitar que eu tinha que aprender foi fundamental. É como se desse uma elasticidade maior pro seu cérebro, né? Sim, quando você aprende... explicação para isso. Que eu acho que deve ser isso, e a gente percebe mesmo. E exatas tem uma coisa legal, principalmente matemática, que quando você tá mal em matemática, você fica lá embaixo. Mas quando você começa a ir bem em matemática, cara, parece que você fica para cada questão, eu falo, para cada questão de matemática que você acerta, você passa na frente de um monte de gente, porque um monte de gente zera matemática.
porque ignora mesmo. É uma matéria que te bloqueava. Sim, me bloqueava a ponto de, tipo assim, uma hora aqui, sentado nessa questão aqui, tentando descobrir quantas mangas o cara vendeu, por quanto ele comprou e o lucro, e eu não consigo. Aí o cara vai resolver por você na luz lá. Fácil, né? Não Faz leva em- um minuto. é. Meu. Aí você fala, meu Deus do céu. E como é fácil na hora que o cara explica, é né? simples isso daqui, meu. Aí eu tive um bloqueio muito grande, assim, mas tive que sentar e entender que eu não, se eu não aprendesse aquilo ali de verdade, eu não ia conseguir melhorar a minha pontuação. E rola muito lá dentro da comunidade do pessoal ter dificuldade em alguma matéria que trava o cara? Ah, tem umas matérias que ninguém gosta, né? Matemática disparado. É o pessoal lá, o pessoal fala. O pessoal fala muito de matemática, o pessoal também fala de processo civil. Pô, É processo pesado, civil é pesado. é uma matéria que eu falo assim, ó, primeira coisa de processo civil você tem que fazer é encontrar um professor que você se dê bem com a didática dele. Porque às vezes o cara compra um curso lá X e aí tem lá todas as matérias, mas, de vez em quando uma ou outra não bate o santo. O professor não é que o professor é ruim, você que não pegou o jeito dele mesmo. E aí, ó, para matemática, para processo civil, às vezes até para informática, você tem que encontrar o seu professor. Antes de comprar qualquer coisa, vai no YouTube, assiste uma ou outra aula grátis e veja o que te serve, e aí você busca isso. Para processo civil eu sempre falei, primeiro contato, videoaula também, só para você assistir, para desestranhar. Quando você for para lei seca, você já vai saber um pouquinho. E aí, 1, 2, 3 leituras ali, na quarta vai começar a fazer sentido depois que pega, não perde mais aí. Só que tem que estar sempre vendo. Pô, cara, eu sou do direito, eu sou formado em direito, eu sou advogado. Eu começo a ler o processo civil agora, vixe, um monte de palavra eu não entendo. Um monte de palavra, eu não sei o que significa. Agora, você imagina pro cara que nem do direito é. Pô, imagina o cara do Uber, do supermercado, que vai pegar aquilo ali sozinho. Que é natural o cara ali falar, não, isso aqui não é pra mim não, pô. Não dá, isso aqui não é. Aconteceu com você no primeiro momento, isso daí? Você, puta, não sei nem o que eu tô lendo. Ah, não, isso daí, até hoje tem coisa que eu pego pra ler que eu falo que não é pra mim, mas assim, o cara tem que ter paciência com o processo de aprendizagem dele, foi isso que eu tive. Eu falei, pô, isso aí era 2017, 2016, eu saí da escola em 2012, eu falei, pô, tem 5 anos aqui que eu não pego um caderno. Se eu quiser me cobrar que eu tenho que ler uma vez, 2 vezes e já aprender, sair acertando questão, aí eu sou alguém muito especial. Porque se fosse assim, ninguém ficava 2, 3 anos estudando para concurso. Né? É verdade. Aí quando o cara aceita isso e ele não se deixa levar pelo que ele vê na internet, que também parece que na internet todo mundo estuda pra caramba, 18 horas por dia, líquidas, se ele não se deixar levar por isso, ele consegue destravar e pegar ritmo nos estudos. É o que eu falo pro pessoal lá na comunidade. Eu sou contra concurseiro fazer concurso, fazer Instagram enquanto tá estudando para divulgar o estudo dele, Estudigram que fala. É muita pressão. É muita pressão e assim, não é possível que você estudou hoje 5 horas, cara, e você postou 12 history e respondeu todo mundo na caixinha e fez tudo bem. Eu não conseguia. Uma dúvida constante, não sei se acontece na sua comunidade ou no próprio Instagram, no YouTube, professor, dá pra passar em 4 meses? Nossa. 4 meses é o cara... Saiu o edital. Você Saiu acha que eu edital. consigo? Eu comecei agora. Dá pra passar? Fala pra mim. O que você faz nesses momentos aí? Eu sempre falo assim, dá pra passar, alguém vai passar. Alguém vai passar, tenho certeza. Não sei se vai ser você. O que eu falo pro pessoal? Se você é uma pessoa normal, fez um ensino médio normal, entendeu? É meio ruinzinho de matemática, mais ou menos em português, você vai precisar de mais do que esses 90 dias aqui, esses 4 meses, para você passar em concurso. Se você tá querendo alguma fórmula mágica, você continua procurando que você vai encontrar. Não sei se vai funcionar. Mas alguém vai te vender alguma coisa que em 90 dias, em 30 dias, você vai passar para concurso. Isso você não vende. Não vendo e eu não... Se o cara insistir muito para conhecer meu material, para ele conseguir passar com o edital aberto, eu não vendo. Inclusive, nem plano de estudos eu não pego para fazer individual com o edital aberto. Se for alguém que já adquiriu algum material meu antes, que eu sei que a gente está conversando, alguém lá da comunidade, eu sei que está estudando, eu sei que se eu apertar o cara, ele vai entregar para mim. Foi o que eu fiz com o Matheus. Começou a estudar sem edital. Quando saiu o edital, eu falei, agora o jogo vai mudar um pouquinho. E aí ele fez o que foi proposto e deu certo. Agora, do zero, eu falar para um cara que ele vai aprender processo civil, processo penal, normas de corregedoria, direito administrativo, são 12 matérias, e vai aprender em 3 meses e passar no TJ,
muita irresponsabilidade minha. O que vai acontecer? O cara vai comprar, ele pode ser até que ele estude certinho uns 3 meses, ele não vai passar e vai Por pensar falta de conteúdo, né? mas ele vai falar, pô, fiz tudo aqui que o cara falou que dava pra passar, resultado disso, não é pra mim, vou fazer outra coisa da minha vida. E já era, o cara Já desiste, era, o né? cara desiste, entendeu? Agora eu prefiro falar, não, meu, usa esse aqui pra você começar a estudar, porque tem uma coisa que o concurso do TJ, ele dá uma base pro cara prestar Polícia Civil, para prestar MP São Paulo, oficial de promotoria, analista de promotoria, dá para prestar o TJM também, SAP, né? Militar, SAP também. Esses concursos de Câmara vem pesado em português, matemática, informática, raciocínio lógico. Ele já vai ter uma base também muito boa, e concurso de Câmara de Prefeitura Constitucional administrativo também. Constitucional administrativo. Então, assim, o concurso do TJ, ele abre muitas portas, cara. E é um concurso que, pô, no máximo, a cada 1 ano e meio vai sair uma prova. Então, dificilmente o cara vai ficar muito tempo, se não vê outra pandemia, É impressionante, sem né? estudar. No seu caso, você estava focando em TJ e caiu na Polícia Civil, né? Sim, então, exatamente. E lá você se sentiu até mais à vontade. Pô, agora tô ganhando minha grana, posso ficar mais tranquilo. Tira aquele né? peso, né, cara? Tira Tira. aquele peso, fica mais fácil pra continuar, né? Pra dar sequência, né? Então, Quando você resolveu mudar lá para casa da sua mãe, quando você queria passar no concurso e deu all-in, a gente fala, né? Você pediu demissão. Cara, você se esforçava mesmo, ou você chegou um momento que você começou a procrastinar, você falou, puta, não tô mais acreditando em mim, ou você todo dia você era o cara ali? Como que era? Mano, eu era o cara, porque eu era um cara chato demais. É? Eu me cobrava muito, porque, que nem eu falei, tinha vergonha do meu irmão tá saindo pra trabalhar, do meu padrasto tá saindo pra trabalhar, e eu tá em casa, marmanjo, né, cara? Então, assim, eu acordava cedo, eles saíam pra trabalhar, eles pegavam 7, 8 horas da manhã, acordava junto, tomava café junto. Todo dia minha mãe fazia uma garrafa de café pra mim, eu levava pro quarto, e ali eu já começava. Aí dava umas 9 e pouco, 10 horas, já tinha despertado bem, aí eu ia lá, os cachorros, cuidar do quintal, depois voltava, tomava um banho, estudava mais um pouco, parava pra almoçar, estudava, arrepiava à tarde de novo. Antes do meu irmão, com meu padrasto chegar, o quintal já estava limpo de novo. E eu fazia isso. Eu nunca funcionei muito à noite, então eu sempre preferi estudar assim cedo e à tarde para dar umas 6, 7 horas da noite eu já tá tranquilo. E estudando das 7 até 6 horas da noite, cara, eu conseguia fazer líquido que eu contava, eu parava para tomar água, parava o cronômetro. Você usava a prova lá? Ou... Não, eu colocava no cronômetro do computador mesmo. Assim, nos meus melhores dias eu fazia 5 horas e pouco assim. Então, líquido. Assim, líquido, mas assim, levava um dia inteiro pra fazer isso daí líquido, porque tudo que eu fazia... Alex, quer falar com você? Oi, mãe, pra valer mesmo aquele horário. Eu me cobrava muito nisso daí, cara. Então, aniversário eu não ligava, churrasco em casa, meu, não, todo domingo eu fazia simulado, todo domingo. Era assim minha rotina de estudo. De segunda a sexta, 2 matérias por dia, teoria mais exercício das 2. Sábado era minha revisão. Eu fazia exercício de todas as matérias, somente dos assuntos que eu estudei naquela semana. Era isso minha revisão. Então eu fazia lá, fazia muitos exercícios, dava uns 400 exercícios. O dia inteiro fazendo, o dia inteiro. Domingo simulado. Comprava simulado, de onde eu via, já bati de Guará em São José só para fazer simulado. Onde a prova anterior, e assim, desde a primeira semana eu fazia. Eu fiz uma conta uma vez que dentro de um ano, eu perdi assim uns 20 dias de estudo, cara. Dentro de um ano. Nossa, cara. Assim, muito pouco. Pra mim não tinha. Você perdeu porque não foi culpa sua, né? Alguma coisa que não deu, sei lá, que eu tava doente, ou que tinha que ir no médico, acompanhar minha mãe em algum lugar, assim, que não deu pra estudar mesmo, cara. Caramba, então assim, cara. levei bem produtivo aí, de verdade, Pô, você aproveitou então o tempo que você tinha, né, cara? Aproveitei. Porque tem gente que fala, mas também você deu sorte, né? Então, se eu pagar pra você 1 ano e meio pra você ficar em casa, eu quero ver se você consegue. É muita responsa, velho. Responsa, cara. Mas assim, tirando o Robson, de verdade, seja bem racional na sua resposta. A pessoa fala assim, Robson, o que você acha? Que eu trabalho e estudo pra concurso ou só estudo, sem fazer nada? O que você falaria pra uma pessoa dessa? Se ela tem as 2 opções. Tirando você. Tá? Se ela tem as 2 opções, eu acho interessante que ela consiga, primeiro, definir o concurso que ela quer com certeza. E aí, se ela não for passar fome, se ela ficar só estudando durante um bom tempo, aí ela larga e vai. Agora, não, Robson, não posso abrir mão do meu trabalho. Não tem problema também, meu. Vai demorar um pouquinho mais para passar, mas vai passar, entendeu? Precisa de organização.
Porque eu já fiz muito plano de estudos pra gente que tem o dia inteiro livre e não consegue estudar. Não consegue estudar. É muito louco, E né, fala, cara? Rob, não consigo, coloca pra mim 3, 4 horas por dia. Fala, você não tá fazendo 2, cara, eu vou colocar 3, 4. E gente que assim, tem a rotina muito apertada, muito apertada. Eu faço plano de estudos pra quem trabalha em escala de 12/36, que em vez da pessoa estudar de segunda a sexta e revisar no sábado, eu faço assim, ó, estuda 2 matérias por dia, teoria mais exercício, 3 dias. No 4º dia você revisa essas matérias em cima de exercício, depois estuda mais 3 dias, porque ela não tem o final de semana sempre certinho. Sim. E muitas vezes essas pessoas que têm a rotina mais corrida conseguem estudar melhor do que quem tem muito tempo livre. Então assim, vai do perfil. Se o cara é vagabundo enquanto ele não tem nada para fazer, ele também vai ser, se ele tiver a rotina apertada. Agora, se a pessoa é certinha ali no propósito, ela vai ser de qualquer jeito. É porque se o cara é vagal, na rotina apertada ele tem desculpa. Pô, Sim. eu trabalho o dia inteiro, tô cansado e tal. E se o cara ele é vagal e fala que tem o dia inteiro, ele vai começar a inventar desculpa. Vai acordar 10 horas. Deu. Entendeu? Cara, hoje eu acordei com a barriga inchada, rapaz. Eu não sei o que tá acontecendo. No outro dia, não esforçar tô pra com garantir. insônia e não tá rendendo nada. E... Eu sou um cara que gosta muito de futebol, cara. E teve um dia que, pô, eu tava estudando pra caramba já. Foi PSG e Barcelona, aquele 6-1. Que o Barcelona virou o jogo. Que o Neymar fez o gol de falta e de pênalti. Deitou, E eu queria muito assistir esse jogo, cara. E era tarde. Aí eu falei, pô, tô estudando pra caramba. Esse foi um dia que eu perdi meio dia de estudo. Falei, não, esse aqui eu mereço assistir. Aí você assistiu. E valeu a pena. Esse que foi um jogão pra caramba. Mas E quando, por exemplo, você não estava estudando, a consciência batia? Pô, podia estar estudando agora, mas tô fazendo tal coisa. Ou você ficava tranquilo? se fosse dentro do meu período ali das 7 da manhã até 6 horas da tarde, eu batia, cara. É. Porque até quando eu ia no banco receber o seguro-desemprego, eu falava, pô, que demora, porque eu tô estudando, velho. Só que quando... O que eu falo, pessoal? Você tem que estudar com meta, porque se você não estudar com meta, sempre que você não estiver estudando, você vai achar que você tá adiando, não é? Porque eu tinha, comecei a estudar com 45 minutos líquido de matéria 1, não colocava tempo para exercício, colocava número de questões. Então, só que para estudar 45 minutos, às vezes eu levava ali 1 hora e pouquinho para bater esses 45. E quando eu terminava o meu tempo de estudo, resolvi as questões, fui para a matéria 2, bati o tempo de estudo e terminei as questões, aí eu me permitia sentar lá, assistir meu programa de esporte, jogar um videogame com meu irmão, tivesse rolando alguma coisa em casa eu também aproveitava de boa, porque eu tinha que ter na minha cabeça certeza que o de hoje está pago. Eu fiz o que obrigação, eu né? Foi feita obrigação. Só que eu demorei um pouquinho para pegar esse time do negócio, de entender que eu funcionava assim. Porque antes eu estudava lá, não vou estudar processo penal. Aí eu estudava um assunto lá, tribunal do júri. Consegui matar o tribunal do júri e fiz minhas questões aqui. Pô, isso aqui foi bem rápido, mas já fiz. Aí eu ia fazer outra coisa, aí eu ficava naquela devia estar estudando. Devia estar estudando. Mas não, depois que eu entendi, você fez o que tinha que fazer, minha obrigação, daqui pra frente o dia é meu, entendeu? Só que eu fui aumentando, de 45 minutos líquido, passei pra 1 hora, depois pra 1h20, até eu bater ali 1h30, 2 horas, que daí levava... E vai aumentando, né? Vai aumentando. E depois de um tempo, o concurseiro, ele diminui, né, o tempo de teoria também e aumenta o número de questões, né? Aí começou a melhorar, começou a fluir mais os meus estudos também. E é o que a gente fala, né? Eu acho que é mais importante fazer o que você fez nesse começo, você começar com pouco e ir aumentando, do que o cara começar com, eu vou estudar 6 horas por dia. Aí daqui a pouco o cara não estuda 6, ele estuda 2, no outro dia estuda 1, no outro dia não estuda. Então é melhor ser realista e começar. Estudar meia hora por dia durante 6 meses do que 6 horas por dia uma semana. E Exatamente. na sua casa você falou que você se sentia mal porque você via lá o pessoal indo trabalhar e você ficava em casa, né? Mas apesar de tudo, eu não vou dizer a palavra cobrança porque acho que é uma palavra muito forte, mas você sentia que na sua casa, você sente o feeling, você tem o feeling. Tinha um negócio do tipo, puta, será que ele vai passar logo? Ou você não sentia que tinha isso, do tipo, o pessoal te deixava à vontade? Como que você enxergava esse tipo de situação? Eles sempre acreditaram muito em mim, assim, sabe? Não tenho o que reclamar da minha mãe, o meu irmão.
até brincava, falava, pô, quanto que vai começar a dar retorno esse investimento meu em você, cara? O meu padrasto também nunca falou nada, assim, sempre acreditaram muito em mim, então foi uma parada que me deu muita força. Isso sabe? ajuda pra caramba. Ajuda demais. Só que chegou uma época, cara, que pô, eu tinha voltado a trabalhar e sair de novo pra continuar estudando e aí começou a me incomodar. Então, às vezes, ninguém tava nem olhando torto nada, mas eu achava que tava incomodando já, entendeu? Tá. Mas assim, o apoio deles pra mim foi fundamental. Olha que top, hein, cara. Importante. Porque bacana. isso daí não acontece ao contrário em muita gente, Sim, né, cara? acho que tá saindo pra... Quando eu saí do açougue, o que eu ouvi lá? Ah lá, não aguentou morar sozinho, vai voltar pra casa da mãe, né? Isso é foda. Então o Magrão, certeza, ele vai pegar o acerto vai comprar uma motinha pra ele. Mas quem fala isso é o cara que faria isso. É, né? o cara fala o que tá na cabeça dele, né? É o cara que faria, né? Eu reprovei num concurso de Câmara Municipal lá, aí o Boca Aberta chegou lá falando. Boca aberta. Aí o cara pegou, falou, abriu a câmera assim, congelada lá, falou, ô Magrão, a única câmera que você vai entrar é essa daqui. Caralho. Sério, cara. Sério? Que bom que eu não entrei numa câmera, não TJ, não. Não, mas é cruel, cara. Você às vezes não tem nem com quem dividir as suas derrotas, né? Não tem. E assim, você começa a murmurar por uma coisa, cara, que não é da realidade de ninguém ali, já ouvi falar, nós não nascemos pra faculdade, nós nascemos pra dificuldade. Assim, o meio que eu tava inserido, entendeu? Um amigo, se eu falar isso pra você, se você acredita, você fala, realmente. E teve o cara lá que falou pra você, vai lá enquanto dá, porque eu já não... Pra mim já não dá mais. O cara mais cachaceiro que tinha do trecho, da firma, pegar e falar isso pra mim. Isso que ele falou, aconteceu a gente na entrevista aqui com o Fernando, que é procurador lá na Praia Grande. O Fernando foi gari. Gari. E ele falou que quando ele estava trabalhando como gari, tinha um senhor lá também mais velho e tal, eles ralando ali e tal, ele tava forte, né? Ele falando com o cara, né? Nossa, cara, é puxado, né? O cara falou, o que você tá fazendo aqui, cara? Você é novo, eu daqui é aposentar e eu já não tenho mais pra onde ir. Agora você é novo, cara. Pô, o que você tá fazendo aqui? Tu tá perdendo seu tempo aqui, rapaz. Isso aqui não é pra você, não. Isso aqui é pra uns caras cabeça dura igual eu, que não estudou, que não é um cara novo, você tá aí. E ele falou que já tava com a cabeça meio que de estudar. Ele falou que foi um chega pra lá nele, o cara jogou a real. Falou, cara, olha só, eu tô pra aposentar, já vivi isso aqui, foi minha vida inteira praticamente. Agora você tá começando agora, você tá novo, tá cheio de energia, aí vai ficar gastando sua energia nisso aqui, cara. Você tem potencial pra muito mais que isso. Some daqui. Some daqui. Hoje o cara é procurador. Pô, legal. Então... o que na verdade o cara pensa? O cara tá lá há muitos anos e ele não teve perspectiva. Então o cara fala assim, olha, se você quer ficar aqui, você fica, é um trabalho honesto, como qualquer outro. Mas se você quer crescer na sua vida, aqui você não vai crescer. Quer continuar aqui, continua. É mais ou menos isso, né? E é o que ele falou. O cara falou, aí ele falou, aí eu me vi. Aí o cara ainda falou com ele, você quer chegar na minha idade fazendo isso aqui ainda? Isso que eu tô fazendo? Isso pra ele. Falou, você quer chegar na minha idade fazendo isso que eu tô fazendo, cara? A minha vida inteira foi isso aqui. Você quer isso pra sua vida? Você some daqui, cara. Mas você vê, tem pessoas e pessoas, né, Robson? Quando o Rogério e eu, a gente se conhece faz 20 anos já, né? Faz quase 20 anos. A gente trabalhou junto na CPTM, na Segurança Pública. Sabe o metrô, CPTM? A gente passou no mesmo concurso, a gente era polícia lá dentro, né? A gente entrou, e aí eu falei pro Rogério, a gente se conheceu no curso de formação, eu entrei pra sair, falei pra ele. E ele também, né? Eu entrei aqui, vai ser meu concurso escada, ele, beleza. E aí todo dia, cara, a gente tinha meia hora só de intervalo, porque nossa era diferenciada. Faz escala 4-2, né? 4-2 e era 8 horas por dia, então a gente só fazia meia hora de não refeição. Podia fazer uma hora, e era batendo cartão ali, ó, você tinha que... Então eu levava uma marmitinha, cara, um arroz com salsicha, comia em 5 minutos. Porque essa marmitinha... E eu já sentava lá no banquinho, tirava o colete, tirava aqui a arma, tudo, deixava tudo aqui do lado e começava a ler a Constituição. E tinha uns caras lá que falavam, pô, isso aí... Meu apelido era Gigante, né? É isso aí, Gigante, estuda mesmo. E tinha uns caras lá que não falavam nada, mas ficava só olhando. Aí teve um dia que eu passei. E eu passei em outro concurso. E eu comecei a cumprimentar todo mundo que eu tava indo embora. E aí todo mundo me deu um abraço e teve um cara... Eu falei pro Rogério já, ainda bem que eu esqueci, eu não lembro o nome dele, acho que eu apaguei. O cara chegou, falei, tô indo embora. Tá indo embora? Eu falei, tô. Também, rapaz.
só fazia isso daí também, só tiver além dessas coisas aí, assim até eu passaria. Falou isso. E o cara tava lá 30 anos e só reclamava. Sabe o cara que só reclama todo dia do serviço? Só reclamava, mas o cara nunca fez nada pra passar. Aí o cara vê uma situação dessa, o que ele faz? Ele inveja, cara. Isso é uma inveja, lógico que inveja. Eu fiquei lá pouquíssimo tempo, e ele também ficou, o Rogério, a gente saiu rapidão. E eu não tô falando que lá era ruim. De forma alguma, muitos colegas estão lá, conseguiram o cargo de coordenador, de supervisor, encarregado, estão bem. E de fato tinha gente que gostava de trabalhar na ferrovia, gostava de fazer aquilo ali. Não era o nosso caso, mas tinha gente que gostava, então show de bola. O ruim é o cara que não gostava, via reclamando e ao invés de incentivar alguém que tá saindo, tipo, bacana e tal, é o cara que tem que diminuir o outro pra ele... Pra ele se sentir bem. Também, ficava todo dia que eu estiver sentado aí no intervalo, se eu não comia, só ficava lendo essa Constituição, até eu passo. Falou desse jeito, cara. Eu falei, não, beleza, cumprimentei ele e fui embora. Mas isso ficou, depois eu fiquei pensando, pô, mano, que cara idiota, cara. A troco de quê, né? O cara fala isso. Eu não quero confete. Não precisa chegar em mim, nossa, você é foda. Eu não quero isso. Eu só tava dando tchau, cara. E o pessoal me dando um abraço. Tipo, mas o cara, ele ficou com inveja. Então, isso acontece demais. E o seu caso e do caso do Fernando, acho que foi o contrário, né? O cara chegou, cara... Não fica aqui não, velho. Mas um chacoalhão, né? Sai fora, precisa cara. ouvir às vezes essas coisas. Sai fora. E chegaram a falar isso pra gente também. O Gomes falou isso pra você, lembra? Você falou? Falava. Eu lembro que eu tinha saído da Marinha, tinha ido pra lá na época, né? Aí a gente trabalhava com o Gomes e falava, porra, marinheiro, o que você tá fazendo isso aqui? Pô, vai embora. Por que você não ficou na Marinha? Agora que você chegou aqui, tem que sair fora daquele logo, rapaz. O Gomes era rapaz. antigão. Ele falou, você vai ver, cara, você não vai ficar aqui, você não vai querer ficar aqui e tal. Eu falo, não, mas aqui é bom, tinha chegado recente. Não, aqui é bom, você vai ver daqui a pouco. Você vai ver. Porque a gente, cara, a gente tinha que pegar corpo de pessoa que se suicidava. Falava isso daí? Atropelamento. Toda semana, cara, toda semana. É que eles não divulgam, né? E o pior é que uma das coisas que a gente fazia lá que incomodava muito, que era o fato de você estar ali, você tem que abordar um marreteiro, que é os vendedores ali, cara. E tem de todo tipo. Tem um marreteiro que é o cara que às vezes até criminoso, tá ali. E tem o outro que tá vendendo para sustentar a família mesmo. Aí só que o cara tá fazendo uma atividade que ali dentro é ilegal. Aí você tem que aprender a mercadoria do cara, e o cara chega pra você e fala, putz, cara, é o único dinheiro que eu tive pra investir, pra levar dinheiro pra casa, era isso aqui, vocês estão aprendendo. Né? Mas aí, tipo, é a função, né, cara? Não tem que fazer. Não é o Rogério, é o Anderson, é o Estado. O cara só que isso era uma coisa que incomodava demais. Aí você parava pra pensar, eu não quero continuar fazendo isso aqui, eu não quero. Porque tinha coisa que a gente fazia que era legal, às vezes você tá ali rodando trecho, conhecendo, ferrovia e tal, mas tinha esse outro lado da segurança pública ali dentro, que incomodava, que era o fato de o cara tá ali ganhando a vida dele. Por mais que ele esteja errado, você tem que ir lá e tirar a única forma de sustento do cara, te dá uma sensação de muito ruim. Você está fazendo o papel do Estado, beleza. Mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo o papel do Estado, eu me coloco no lugar do cara. Podia ser eu ali também, né, cara? Assim, Os caras que vendiam lá 10 paçoquinhas por R$1. Às vezes o cara acabou de chegar com a caixa, porque a caixa tinha 500 paçoquinhas. E aí o cara acabou de chegar e eu tô lá, paisana, peguei o cara vendendo. Perdeu, cara. 500 paçoquinhas. Mas aí devolve, ele pode... Não, a gente apreende e ele tem que sair da estação ainda. Agora, se ele tem a nota fiscal do produto e tudo, a gente mandava pra subseção, acho que era da Sé, se eu não me engano. Aí depois ele ia lá e... Porque ele tava vendendo ali dentro, não podia. Mas como a mercadoria dele estava fechada, ele tem nota fiscal daquilo ali, o que estava fechado, lacrado, ele podia reivindicar. Entendeu? Tá. Mas o que ele abriu e vendeu estava apreendido. Então, só que às vezes a gente pegava cara que vendia droga. É porque é o que eu tô falando, tinha muito mais. Vendia droga no trem. Direto. Porque às vezes o mesmo cara que está ali vendendo uma mercadoria, ele também está vendendo droga, entendeu? Então, tá ali, é aquele negócio que eu tô te falando, nem todo mundo tava ali para sustentar a família. Tem um cara que também tava ali já com outras. Só que você nunca sabe quem. E o Rogério falava uma coisa que era interessante, Anderson. Esses caras vêm a gente todo dia aqui. Se eles quiserem, eles sabem onde a gente mora. É só seguir a gente. A gente não sabe onde eles moram. É muito mais fácil eles guardarem o nosso rosto do que a gente guardar o rosto deles. Eles são muitos, cada dia é um diferente. Agora a gente não, a gente tá ali sempre. Ainda mais ali na raiva, você arrastando o cara, pegando as coisas dele. Exatamente. E os usuários ficam do lado deles. Pô, vocês têm que pegar bandido, o cara é trabalhador, o cara tá vendendo chocolate. É isso aí, se segurança não pega bandido, só pega trabalhador. E fica tudo...
E você Nossa, lá. gente. Cara, isso a gente ouvia isso. Então, é a mesma coisa que eu estava falando, são coisas que incentivam a gente a querer mudar, cara. sair, Se né? você estiver num lugar que está muito confortável, você não tem muito por que querer mudar. Mas agora, quando você está num lugar que está desconfortável, aí você chega, não, eu preciso mudar minha realidade, que isso aqui não tá legal. Aí você vai, o que a gente estava falando, né? Aí o seu objetivo de estudar, de passar no concurso, você encara aquilo ali com mais seriedade, você encara aquilo ali como uma oportunidade de mudar de vida. E não de acomodar, né? Então, por isso que é importante esse bate-papo com você aqui, porque principalmente quem está em casa acompanhando a gente, muitas das vezes a gente tem dificuldade, a gente quer prestar um concurso, você está preocupado com o salário. Pô, paga bem, vou fazer esse concurso. Cara, você não vai passar. Você não vai passar. Se você falar assim, vou prestar esse concurso porque paga bem, você não vai passar. Agora, se você falar assim, pô, esse concurso é a oportunidade que eu tenho de mudar de vida. E você começar a ver aquilo ali como de fato uma oportunidade de mudar de vida, aí a chance de você ser aprovado porque aí você vai com sangue nos olhos, você vai fazer o que for preciso para. Agora, se for só para ganhar mais, às vezes você não faz a mínima ideia do que, eu vou fazer porque vai ganhar mais. Cara, eu te falo que eu fiz muitos concursos desse tipo. Esse concurso paga bem. Cara, não passava nem perto de ser aprovado. Salário não te segura. E até porque a motivação de você estudar não é grande, é ganhar mais. Ganhar mais para quê? Para que eu preciso ganhar mais? Sempre vai ter um outro concurso que paga mais, né? Você vai estudar 3 meses para um, aí sai o Petrobras, paga mais, vou fazer... Você vai ficar preso, entendeu? Eu falo para você, pessoal, salário não te segura. O salário te segura por uma semana, que você fica empolgado. Nossa! Depois, cara, não te segura, mas o cara que quer passar naquele concurso te segura. Pô, você prestou TJ quantas vezes? 4? 4 vezes. Olha aí, cara. Você queria ou não queria passar no TJ? Entendeu? Você vê a diferença. Eu queria até te perguntar, quantos concursos mais ou menos você fez na sua vida? Na sua vida, você sabe mais ou menos? Eu não vou lembrar quais, mas eu comecei a passar, que foi no 11º. Que foi da polícia, que eu passei. Aí depois eu fiz o TJ, passei. Aí depois eu fiz outro, mas não passei. Fiz 13 já. 13 ou 14 concursos eu fiz. E pós-TJ de 21, você parou de concurso? Parei. Eu fiz o último TRT... Quando era nível médio? 15. Fiz esse último agora aí, porque demora um pouco para chamar, né? O que aconteceu? Eu comecei a estudar em novembro do ano passado, que eu achei que essa prova ia sair no meio do ano agora. Ele saiu em janeiro, né? Aí saiu acho que em dezembro. Dezembro? Eu falei, vou começar, porque eu sei que é pouco tempo, mas com a base que eu já tenho a manha de estudar. Se sair lá para junho, mais uns 3 meses para a prova, eu consigo chegar bem para brigar. Aí já saiu. Aí falei, porra, vai para cima. Aí fui. Aí o que aconteceu? Eu gosto muito de morar no litoral. Gosto muito, moro pertinho da praia, moro pertinho do serviço. Gosto muito de trabalhar no Tribunal de Justiça. Não via sentido para mim mais sair prestando prova, que nem pensando, vou ganhar 10 mil, 12 mil, vai morar em São Paulo. Para mim, sim. Não vale mais a pena. Comecei a estudar o edital de oficial de justiça. É um concurso que demora um pouco mais para sair. Pode ser que ano que vem vence o do interior em julho. Pode ser que o TJ queira fazer, pode ser que não. Mas um dia vai sair essa prova aí, alguém vai estar estudando, esse alguém vai ser eu, e eu vou chegar lá firme para brigar. Então, assim, hoje estou muito bem lá no TJ, de escrevente, moro onde eu sempre quis morar, qualidade de vida, assim, nunca tive igual. É um lugar que eu consigo receber muito bem minha família, quando eles vão para lá, consigo receber meus amigos. Eu já morei em Guará, eu já fiquei muito tempo aqui em São Paulo, já morei em São José, e eu sempre falo, o único lugar assim que eu sinto que é meu lar é lá, cara. É Caraguatatuba, na praia lá. Na praia. Pô, bacana. E aí pretendo, por enquanto, ficar por lá mesmo. E aí, saindo outro concurso, com essa base do oficial de justiça, pode sair outro concurso de Ministério Público, de alguma coisa que tenha órgão lá também que me interessa, e talvez eu preste. Mas por hora, você quer ficar lá, é isso? Quero ficar no litoral. Que legal, cara. O TRT você fez mais pra... Então, o TRT ele tem vaga lá também, né? Aí eu falei, pode ser que se eu passar, não vá de cara pro litoral, mas existe a possibilidade de uma remoção algum dia de chegar lá. E aí saiu, não deu, falei, aí depois ia ser o TRT2, mas aí pra mim já... Aí já aqui em São Paulo, aí né? eu falei, não. Aí eu vou esperar outro TRT, falei, vou continuar estudando pra... Você vê que interessante. Pra você ver que no seu caso não é salário mais. Não. Porque o TRT, você fala, São Paulo, não quero, ainda que ganhe mais. Né? Não quero, velho. Tá vendo? Mas segura, por isso que eu tô falando, né, cara? Você falar, vou prestar um concurso porque paga mais. Cara, vai chegar uma hora que você vai esmorecer. Porque assim, o paga mais, ele é muito relativo. Só ele não faz seu olho brilhar, cara. Só ele não faz seu olho brilhar porque assim, paga mais. Beleza,
Pô, tô num concurso, nós tá no TJ, abriu um concurso pro TRT que paga o dobro, o dobro. Ah, legal, vou ganhar o dobro e tal, é bom. Você começa a estudar. Mas aí você fala, pô, peraí, mas eu vou ter que ir pra São Paulo. Aí vou começar, aí vai que não consigo depois, lá já não consigo voltar depois pro litoral, eu gosto de estar aqui no litoral, eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto de viver aqui. Ah, vou parar de estudar, vou continuar com a situação. No seu caso tá bem cômodo, né? Você mora perto do TJ? Dá 7 minutos de moto da minha casa lá. Você vai de moto? Todo dia em casa, vou de moto, vou almoçar. Se quiser ir de bike também é pertinho. E a sua casa é próxima à praia? Ah, dá uns 500 metros. Não é longe, não. Rapaz, longe. 500 metros, Dá pô. pra ir andando, ali na Martins de Sá ali. Eu não conheço nada ali. A Martins de Sá é uma das praias mais conhecidas. É, ali, mais né? badalado lá de Caraguá. Pô, legal. 500 metros é pertinho, cara. Pertinho. E aí, às vezes você pega uma prainha, ou por enquanto tá... Não, eu vou na praia quase todo dia. Não entro no mar. Né? Não, sim. Mas só de estar sentindo a brisa ali, ouvindo o barulho da praia, tô já... ali, eu curtindo um som, vou dar uma caminhada, gosto muito de correr Pô, também. cara, que vida boa, hein, Não, velho? por isso que eu falo, eu tô vivendo a vida que o Robson lá, que tava abrindo buraco no chão, pensou, cara. Quando eu vi aquele papel no poste, eu falei, pô, se eu passar no tribunal e poder morar na praia, levar essa vida aqui, sem me ferrar igual eu tô me ferrando aqui, vou ter chego onde eu quis e consegui, cara. Olha graças que legal. a Deus, velho. Você Bacana. vê, né, meu? O cara tava furando... Lá na praia, você tava furando o negócio no chão, na praia, e agora você tá na praia como servidor, cara, do TJ. Você ganhava 1.200.000. E quantos anos de diferença? Isso aí? Do cara que tava furando pro cara que tá lá 9 hoje anos. curtindo? Não, 9 anos, menos de 9 anos, né? Em Porque você... 2015, eu tava nessa firma em 2015. Só que então, você... 10 anos. 10 anos. Você entrou quando mesmo? Aqui menos de 9 anos. Menos de 9 Em anos. 2023, Então, 8 anos. 8 aí, ó. anos, cara. Então, E esses 8 anos aí você fez concurso, você já começou a trabalhar Sim. pra gente de polícia e tal. E sem contar o conhecimento que você adquire, né, cara? Ah, não, isso daí... Você não se sente até melhor tendo conhecimento, Nossa, conteúdo? Então, isso Bagagem, daí, o né? dinheiro não paga, né, cara? A gente não sabe... O legal de estudar para concurso, e quando você começa a estudar constitucional, você descobre mesmo que você não sabe metade das coisas que devia ser obrigatório o cara saber desde a escola, cara. Seus direitos, Direitos seus deveres. básicos, Sim. né? Sim. Por isso que o Brasil é o que é, o pessoal faz lá na política o que quer, porque o cidadão, cara, médio não sabe das coisas, não sabe. E aí foi um período, assim, sem dúvida alguma, de maior desenvolvimento da minha parte acadêmico. Me desenvolvi mais nesses anos estudando para concurso do que em todos os anos, acho que na escola. Olha só que beleza, né, cara? Concurso público, ele te dá tudo, né? Te dá conhecimento, sabedoria, conteúdo, salário e te dá satisfação, né? Mas você vê, galera, vocês aí que estão estudando para concurso público, vocês viram aqui, se vocês não conhecem a história aqui do Robson, ele era açougueiro, tá? E aí depois ele foi fazer serviço lá de prestação de serviço, de ficar furando a rua lá, serviço pesado, operacional, tá? Aí ele se tocou que ele precisava algo melhor na vida. Hoje o cara escrevente do TJ mora lá 500 metros da água ali na praia, vai a 7 minutos até o TJ escrevente e não tem vida melhor. Cara, ó, você é solteiro? Sou solteiro. O cara é solteiro, mora sozinho, né? Porra, cara. O que mais ele quer, né? A vida que todo mundo pede a Deus, né? Na praia, solteiro, tranquilo. Quiser sair pra qualquer baladinha, restaurantezinho, pô, você vai de boa, né, cara? Eu sou um cara bem tranquilo. Desde que quando eu entrei na polícia, cara, eu gostava bastante de sair pra noite, sim. Mas aí comecei a ficar mais comedido, até por andar armado mesmo. Sim. Escrevente não anda armado, não sei se alguém imagina isso. Mas aí eu passei a ser um cara mais caseiro, assim. E aí, porque eu gosto de praia, gosto de jogar um bilharzinho, coloquei uma mesa do Corinthians lá em casa. Ah, isso. Você é Corinthians mesmo, hein, cara? É corintiano. O cara É dos Corinthians meus, mesmo, esse é né? dos meus, hein? Isso aí. Pô, É cara, isso aí. mas legal, cara. História legal a sua. E se vocês quiserem mais informações sobre o Robson, a gente tá deixando aqui, tá? O Instagram dele aqui na descrição, tá? A gente tá deixando o YouTube dele. E se vocês quiserem fazer parte da comunidade lá do Robson, vocês mandam uma mensagem pra ele lá no Instagram dele, né, Rogério? Já manda um direct pra ele lá. E aí, manda, ele o troca açougueiro do TJ? Açougueiro concursado. Açougueiro concursado. Açougueiro concursado, vocês procurem lá, manda lá, se tiver curiosidade, pergunta como que funciona e tal, ele vem aqui numa boa. A gente que convidou o Robson, Isso né? aí. A gente que recebeu aí uma indicação e ele veio com o maior prazer lá De da antemão eu já praia. até agradeço, cara. Você sai
lá de Caraguatatuba vir aqui bater um papo com a gente e, assim, tem que te agradecer pra caramba e, cara, é muito bom mesmo poder te receber aqui. Espero que de alguma maneira seja positivo pra você vir bater esse papo com a gente aqui. E sabe que as portas estão abertas, né, cara? Sempre que precisar, pode contar com a gente aí, viu? Mas vamos continuar. Eu quero te perguntar agora, dia de prova. Porque o que acontece? Dia de prova é dia anterior. A gente é muito ansioso, isso é natural. Quem que é o Robson no dia anterior da prova? Ele estuda até que momento? Como que você faz a prova? O que que você sugere para as pessoas aí que vão fazer provas? Ó, eu estudo até a hora que eu entro na sala para fazer a prova. Até a hora que eu entro na sala para fazer a prova. Você fica ansioso? Fico ansioso e essas revisões de véspera que os cursinhos fazem, eu também assisto todas para ficar rolando lá. Um estudo meio passivo, mas eu não consigo me distrair com outra coisa que não seja aquilo. E como é que eu faço a prova, no dia da prova? Eu replico sempre o que eu faço nos meus simulados. Então, assim, se eu começo resolvendo meus simulados por português, eu vou começar no dia da prova por português. Se eu começo com outra matéria, eu começo com outra matéria. E aí, ó, fica aqui uma dica de técnica de prova mesmo. Saio resolvendo tudo que eu tenho certeza. O que eu não sei, eu marco um asterisco ali e escrevo lá em cima no caderno de prova o número da questão. Aí depois passei por tudo. Na segunda passada que eu vou dar, eu vou naquelas questões e aí não sei porquê a cabeça minha já foi em algum lugar no meu cérebro e já buscou algumas respostas ali que eu estava em dúvida de 2 ou 3, já mato mais algumas. Sempre fica alguma outra questão que a gente não sabe mesmo, não consegue buscar. Existe um padrão, não sei se todas as bancas, mas a VUNESP é assim, que eles dividem mais ou menos 20 questões corretas por cada alternativa, que são 100 questões de provas, A, B, C, D, E, então tem mais ou menos 20 certas em cada. Depois que eu já passei ali as 2 vezes, resolvi o que tinha certeza, consegui espremer mais o meu cérebro e matar mais algumas questões, sobra ali algumas que eu não sei, que eu vou ter que chutar mesmo, aí eu faço esse levantamento ali. Ah, Robson, mas dá tempo? Dá tempo pra mim porque eu fiz uma caralhada de simulado e fiz desse jeito. Já pegou o jeito, Já né? peguei o jeito. Ah, tem 18 aqui na A certa, 10 na B, 15 na C. Aí eu vou chutar ali as questões na que tem menos. Então acho que aumenta a minha chance de ganhar alguma questão. Então é isso que eu faço. Estudo até a hora de entrar na prova. Vou fazer a prova com o caderno meu de resumo na mão. Aquele bizu no final ali. E faço a prova do jeito que eu treinei nos simulados. E deu certo. E você acertou algumas no chute fazendo isso? Acertei. Acho que acertei umas 3 ou 4 assim no chute. Olha aí, ó. cara. E uma Chute questão foi bom, já né? faz uma diferença gigante, cara. Não, então... Uma questão já faz uma diferença. Imagina acertar umas 3, 4. Com certeza. Eu consegui, e assim, eu sempre observando que dificilmente, eu só vi em uma prova da VUNESP ter 3 questões corretas iguais, assim, 21, 22, 23 foi a letra C. Então até nesse chute, a hora que eu vi ali, não, já tem 2 aqui na sequência, não vai ser essa terceira aqui que vai ser, que vai bater, então eu tomava esse cuidado também. Então quando é um chute consciente, eu acho que aumenta a chance do concurseiro conseguir uma nota boa. Lógico que para conseguir chegar nesse nível, você tem que ter estudado bastante. É que você falou, o chute consciente depende de você também dominar a maior parte da prova ali, senão não é chute consciente, não, mas... Dá, né? Deixa eu te perguntar, você falou que hoje você está sossegadão, mas você sairia da sua zona de conforto para fazer um oficial de justiça, né? Oficial de justiça hoje é nível superior ou nível médio? Hoje, oficial de justiça é nível superior. Tá. Qualquer faculdade nível superior já consegue. Tá tirando, acho que uns 10 mil fora as diligências. Que quase dobra, né? É, quase dobra. Porque cada diligência paga, que as partes não são justiça gratuita, hoje custa R$ 111,06. Aí tem um descontinho ali do TJ, o oficial pega uns 90 e poucos reais. O que é justiça gratuita, o tribunal paga também, existe um fundo lá para o oficial de justiça. Então, se o cara cumpre aí num dia ruim, sei lá, 3, 4 por dia, diligência, 400 pau a mais naquele dia. Numa semana já vai dar aí só fazer as contas e ver o quanto que o cara vai querer. E tem uma coisa no cargo de oficial de justiça que é a liberdade que ele tem, né? Ele não tá ali preso numa sala, na frente do computador. Ele faz a rotina dele ali, Ele faz né? a rotina dele. Isso aí eu acho interessante. Eu gosto disso. Como eu tinha muito tempo livre na polícia, uma das coisas que eu sinto falta, assim, é essa flexibilidade maior aí. Quem acabou de ser nomeado foi o Roberto, né? É verdade, Roberto. Ele postou no Instagram dele. Teve um cara que veio aqui, o Roberto, ele era
Ele era do TJ, não, ele era da USP. Era da USP. Da USP. E antes de ser da USP, ele era torneiro mecânico. Torneireiro mecânico. Lá de não, São, acho que é São Carlos. São Carlos. Simplão também. E aí ele prestou para agente administrativo da USP lá e ficou lá. Aí ele prestou o TJ 3 vezes. Passou nas 3 vezes. Passou e nas recusou 3 as 3 vezes. E não estava foi. melhor lá na USP. Ele falou que era meio compatível, só que ele falou que eu já estava acostumado com a rotina de trabalho lá e tudo. USP, e aí ele falou que para ele não valia a pena. Aí ele prestou TRF da terceira região. Só que ele falou, eu não quero sair de São Carlos. E aí o TRF estava nomeando em quantidadezinhas, né? Ele falou assim, até eu só vou pro TRF se a vaga for para São Carlos. E a vaga que é... E bateu em São Carlos? Então, só que aí era por ordem. Vamos supor, ele era o número 20. Nomeou até o 19. Vamos supor, nomeou 5, estava no 15, nomeou até o 19. Então, do 16 ao 19, a prioridade é do 16. Tudo bem? E aí, o que aconteceu? Nomeou até o 19, ele era o 20. O que aconteceu? Surgiram umas 20 vagas, 10 vagas, ele era o primeiro a escolher, porque ele era o 20. Aí tinha uma vaga para São Carlos. Não foi nem regionalizado, então, para ele escolher São Carlos e saber que ia ser chamado para lá. Você podia ficar em qualquer local do estado de São Paulo, né? Exatamente. E tinha uma para São Carlos. E era para ser dele. Então, né? Aí agora o que ele fez? Ele passou para oficial de justiça do TJ. Ele não foi do próprio TRF, não, cara? Não, foi do TJ. Eu vi ele segurando assim, tá escrito TJ. Tá bonito. E ele saiu de técnico do TRF, que já paga bem pra caramba, pra ser do oficial de justiça, cara. E ele falou, na nossa entrevista, é até gravada, pode marcar, eu vou passar nesse concurso quando sair. Lembra que ele falou? É verdade. Ele falou, cara, eu vou puxar passar. Esse corte, hein? Depois você procura Roberto, cara, ele é carequinha. Pô, cara, ele foi do interior também, gente boa pra caramba aí. Estilo você sim, cara. Humildaço, simplão. Então a gente vê essas vitórias, pô, a gente fica mal feliz, cara. E é legal contar essas histórias aqui pra galera de casa, né? Por isso que eu falei, é importante trazer esses depoimentos pro pessoal de casa saber que quem tá sentando aqui é gente normal, é gente igual a gente. Cara, gente sofrida, né? Então, o concurseiro, ele tem, de repente, uma ilusão de que para passar em concurso o cara tem que ser muito inteligente e o cara... O cara tem que ter 20 horas por dia para estudar, livre. Tem que ser o cara... A maioria esmagadora são pessoas normais que conciliam ali trabalho, estudo, família e uma hora, porque ele não passa no concurso. Então, é outro... Entendeu? E quando a gente vê isso, a gente tenta mostrar pro pessoal em casa que aqui não tem gênio. Porque eles só sentam gênio lá. De jeito nenhum, cara. Quem senta aqui é o cara esforçado, que se ferrou na vida, aí a pessoa se identifica. Ela fala, pô, cara, olha o Robson, tem a vida bem pior que a minha, cara. Pô, o Robson até pouco tempo, até 10 anos, estava plantando poste aí. Hoje o cara tá no TJ, no litoral. Então eu também acho que se eu batalhar, eu também consigo. E aí o cara fala assim, pá, eu vou parar de reclamar, porque eu não quero ficar furando o chão lá igual o Robson. Não. Porque hoje eu tô numa situação bem melhor que a dele, eu vou estudar. E a pessoa vai no gás e começa a estudar, cara. É isso que a gente fica feliz, né? Essa é a ideia. Então, por isso que a gente fica feliz de você vir aqui, de você se dispor, sabe? De você contar sua história. Você veio de longe, que, pô, dá umas 2h30, né? 3 horas. 3 horas. Dá 3 horas você vir aqui, você chegou cedo, pô, a gente agradece a você. E é por isso que a gente queria perguntar se você... Porque assim, a pessoa que chega até aqui... A pessoa acompanhou quase 2 horas de entrevista, ela chegou até aqui, ela quer muito passar. E a gente pede sempre no final aquela cereja do bolo, né, Rogério? Sim. A gente pede quando chega nesse momento, Robson, pra você mandar uma mensagem zóio no zóio do pessoal, principalmente você que tem essa experiência de acompanhar na comunidade de vocês lá, o pessoal que está aí nessa jornada, o pessoal que às vezes está batalhando aí, igual a gente falou aqui, né? O pessoal às vezes tem tanto dificuldade das técnicas ali, de você passar para ele umas dicas de estudo, quanto também a questão psicológica, né? Às vezes o cara precisa de uma motivação, a gente sabe que a gente está nessa jornada, a gente sabe que motivação é um negócio que vem e vai. É difícil a gente conseguir, ninguém consegue se manter motivado ali 100% do tempo. E às vezes, muitas vezes o cara está em casa, uma coisinha que você fala para ele é uma virada de chave na vida dele. Às vezes algo que aconteceu com você, às vezes alguma coisa que funcionou para você, foi um detalhe, mas foi um detalhe que mudou a minha maneira de lidar com a situação, com essa jornada, mudou a minha maneira de estudar, mudou o modo como eu estava me comportando. Então, nesse finalzinho aqui, queria que você pudesse deixar um recado desse pro pessoal. Já vou jogar você lá para você passar direto para eles. Pô, legal, meu. Eu vou pedir até para você falar um pouquinho mais próximo do microfone aí. O que eu gosto de falar sempre pro concurseiro que está começando a estudar e não tem certeza se é para ele. Eu tenho certeza de uma coisa, se você não parar de estudar, é para você.
Durante muito tempo eu tive na minha cabeça um pensamento de que tô perdendo tempo, não tô conseguindo aprender isso daqui, tô perdendo tempo. Se eu não passar, vai ser tudo tempo perdido. Só que não foi tempo perdido. Quando eu tive paciência, eu aprendi que eu devia ter paciência com o meu processo de aprendizagem, respeitar que eu ia levar um pouquinho mais de tempo para aprender, mas eu ia aprender, as coisas começaram a fazer sentido. Eu teria perdido o tempo da minha vida se eu continuasse enchendo o rabo de cachaça, saindo toda noite, pulando de galho em serviço, dando preocupação para minha mãe, em vez de eu ser um agente ali que vai ajudar a minha família, eu só estava levando um problema. Se eu tivesse me mantido nessa rotina, com certeza eu estaria hoje aqui com 30 anos e tempo perdido. Eu não fiz isso, eu acreditei, paguei o preço, passei ali pelo vale da desistência, mas não fiquei nele. E com a paciência que eu tive com o meu processo de aprendizado, eu fui recompensado aí com 2 aprovações, fui muito abençoado, conheci muita gente boa, fui muito ajudado para chegar até aqui e espero que essa mensagem aqui também chegue aí no coração do concurseiro que está pensando em desistir ou que está na dúvida se começa a estudar ou não. Meu filho, começa a estudar e não para, só não passa quem desiste de estudar. É isso aí. Galera, e se vocês querem seguir o Robson, a gente tá deixando as redes sociais dele aqui na descrição do vídeo. Tem o Instagram, tem o YouTube. E se vocês quiserem fazer parte da comunidade lá que ele montou, entre em contato com ele pelo Instagram, manda um direct lá que ele vai dar uma atenção redobrada para você. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado você que ficou com a gente até aqui. Perguntar, Robson, ficou alguma coisa que você gostaria de abordar, que de repente a gente não abordou aqui? Alguma coisa que você gostaria de falar, algum recado, algo que ficou faltando nessa conversa nossa? Eu quero agradecer o Daniel, que foi o seguidor lá do Instagram, que me indicou para vocês aqui. Ele até me avisou no dia. Falei, o dia que eu for lá, vou te mandar um abraço. Então, um abraço pro Daniel. Show. E agradecer todos os professores aqui, cara, que passaram no meu caminho, que eu tive contato, alguns mais, outros menos. Minha mãe, meu irmão, meu pai, que me ajudaram sempre, meu padrasto também, minha família e Deus. E agradecer vocês pelo espaço aqui também, pessoal. Pô, cara, show de bola. Obrigado, a gente que agradece. Daniel, valeu mesmo, obrigado pela indicação lá, viu, cara? Tá aqui, ó. Tá, missão cumprida, tá? E depois, cara, você troca ideia com nós aí, pra você indicar também pra gente aí uma galerinha aí, tá bom? Já tem alguns nomes aí. Tá, você indica pra nós pra vir aqui Porque assim, isso daí vai passando. Aí o seu amigo que vier, já peço pra indicar e aí vira um, né? Nós vamos aumentar a nossa comunidade aqui também. Não, show de bola. Tá? Aí você indica pra nós, a gente até agradece. É isso aí. Pessoal, então nós vamos encerrar por aqui esse episódio. Antes, né, quero falar aqui, você que chegou agora nesse vídeo, que tá procurando conteúdo sobre concurso público, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber notificação. A gente está no Spotify, já falei por lá, você pode baixar o episódio para você assistir offline depois no ônibus, no metrô, no trem, no trânsito, onde você estiver aí. Pode curtir, aproveita, dá 5 estrelas para nós lá, que a gente gosta pra caramba. Vou deixar a dica aqui do nosso parceiro, Radegondes Resumos, tá? A gente fala sempre de concurso público aqui, dá uma acessada no conteúdo por esse QR Code aqui, para você conhecer os resumos lá do Radegondes. Tem para várias áreas, viu, pessoal? A gente falou de TJ, lá tem combo de resumos pro TJ, tem combo de resumos para a área de tribunais, para Polícia Federal e para a área policial no geral, tem combo para a área de controle, para a área fiscal, tem para várias áreas, viu, pessoal? Então, vocês acessando por lá, por esse link nosso aqui e deixando, se tiver interesse em adquirir o resumo, colocando o cupom lá como Passei 20, você vai ter 20% de desconto e vale a pena, sai no precinho e eu tenho certeza que é um material que vai ajudar muito você aí a ganhar tempo na sua preparação, nessa sua jornada, beleza? Então vamos encerrando por aqui, vou jogar na câmera central pra gente dar um tchau pra galera. Valeu, pessoal, esse episódio fica por aqui e até o nosso próximo bate-papo, beleza? Valeu, tchau, tchau. Valeu, Robson. Isso aí, Robson. Rapaziada, Que isso? Show de bola, hein, cara? Não, bom Senta demais, aí, senta hein? aí. Senta aí que Senta vamos aí que fazer a o...